Bom, já estamos recebendo aqui hoje os nossos convidados. Temos aqui casa cheia hoje, a galera da Sphinx ou do Sphinx Underground Society. Temos aqui Gustavo Marinho, temos Roberta Gomes, temos Leandro Massai e o Danilo que estava aqui. Eu acho que ele caiu, mas já já o Danilo Matos está por aqui também. Na verdade, ele está aqui ainda, mas já já ele deve estar brotando por aqui. Boa noite, meus amigos, como vocês estão? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Poxa, muito obrigada, a gente tá muito animada de participar. Muito massa. Boa noite, pessoal, e aí, tudo bem? Animado aí pra poder contar um pouquinho do projeto. Acho que o Danilo, ele tá... Daqui a pouco ele deve estar entrando aí. Vocês falaram do Danilo? Sim, sim. Ele deve estar entrando aí já já. Tá de boa. E aí, O Leandro? Marcelo não tá conseguindo ouvir vocês, o Marcelo eu não tava acho, mas ele tá ouvindo, tentando resolver. nem falar. Hoje tá tudo dando problema técnico. É normal, é normal. Tecnologia, né, Você tá me ouvindo pessoal? aí? Agora sim. É que eu dei mole aqui, eu inverti os drives ali, mas agora funciona. E aí, irmão, tudo bem? Eu matei o PC recentemente. Tudo jóia? Tranquilo. Agora tá melhor. Pô, maravilha, maravilha. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Pô, uma honra ter vocês aqui conosco, compartilhando o conhecimento, compartilhando a experiência de vocês. Para começar, eu sempre peço para a galera contar a trajetória até se envolver com o Web3. Obviamente não é a trajetória completa profissional, mas só um background rápido e como que vocês se meteram nessa loucura chamada Web3. Vamos começar aqui pelas damas, então, Roberta. Dá o teu depoimento aí, por favor. Como eu comecei, então, eu tô no meio de ilustração já faz 7 anos, assim, trabalhando profissionalmente. E aí, ano passado, né, eu comecei a trabalhar na Loud, que é uma equipe de esportes brasileira. E a gente tem uma equipe criativa lá dentro, então são vários designers, pessoal de 3D, né? Todo esse pessoal ligado na área artística. E aí foi um pouquinho antes de estourar o NFT, ali pro começo de 2021, né? Eu nunca tinha entrado em contato com nada de cripto, assim, conhecia Bitcoin, conhecia, né, que existia esse meio, mas nunca tinha investido, nunca tinha trabalhado nesse meio. Eu já tinha ouvido falar da criptoarte, mas nunca tinha ido a fundo do que realmente era. E aí, no comecinho, lá em fevereiro de 2021, os meninos da minha equipe começaram a falar bastante sobre criptoarte, mostrar uns artistas que estavam bombando e tal, o que tinha acontecido no ano passado, que foi quando começou, né, assim, a bombar as criptos na Ethereum e tal, as NFTs na Ethereum. E aí, os meninos começaram a falar para mim sobre, eu entrava nas calls, né, e aí a gente ficava vendo os sites, assim, de arte que tinha, e os meninos ficavam, porra, se você fizesse uma arte NFT, né, ia dar super pra vender e tal, muito da hora. E aí eu e os meninos que faziam 3D, a gente conseguiu um convitinho pra Foundation, que era o site que tava, assim, estourado em NFT, lá pra, acho que maio, por ali. E aí eu comecei a vender NFT, deu muito certo, assim, naquele período, daí depois deu uma estourada aí na mídia, né? Eu acho que eu dei a sorte de ter entrado um pouquinho antes, e aí ter tido um público dentro das criptos um pouco mais fácil antes de estourar. E a partir dali a gente só foi entrando de cabeça, e aí eu fui conhecendo o Gustavo, que tá aqui, que também faz parte dos braços das empresas da Loud, e criamos esse projeto que é o Sphinx. Basicamente isso, tentei resumir. Animal, pô, animal. E você, Gustavão, já que a Roberta deu a letra aí, como é que você entrou nessa, cara? Boa. Eu trabalho com tecnologia e produto há um tempo, então sempre tive por dentro, assim, né, de novas tecnologias e tudo mais. E aí, 2020, junho, julho, mais ou menos agosto, eu acho, eu escutei NFT pela primeira vez, né, com os drops ali do NBA Top Shot. NBA Top Shot. E aí eu fiquei, caralho, velho, que parada diferente, né? Pô, aquela emoção de figurinha e tal. E aí eu comprei o meu primeiro drop, acho que foi em novembro. E aí foi uma experiência muito legal de, tipo, momento da NBA e tal. E eu achei aquilo muito incrível, assim, e, tipo, ok, isso passou. E aí eu trabalho com games também há um tempo, e eu tinha uma empresa de jogos. E essa empresa de jogos a gente basicamente fazia com que as pessoas competissem entre si e ganhasse dinheiro ali apostando, né? Então, eu aposto que eu ia ganhar de você e etc, e por aí vai.
E aí a gente ficou querendo introduzir blockchain, introduzir a tecnologia NFT ali meio que para registrar as partidas, porque na época tinha poucas ideias assim para NFT, né? E aí em junho, mais ou menos, junho de 2021, mais ou menos, foi quando a minha empresa acabou sendo investida pelo grupo da Loud, que chama Space Caps, que tem várias empresas dentro do meio de Web3 e game. E aí foi quando eu fiquei 100% focado em trabalhar para NFT, trabalhar com Web3, com blockchain, e aí foi o momento que eu mergulhei de cabeça dentro desse universo, mas tinha escutado sobre, tinha me apaixonado assim sobre a ideia de você possuir bens digitais, acho que sempre foi algo que dentro de um gamer sempre teve muito próximo, porque a gente sempre consome skins, itens, e nada disso é nosso, e aí você tem todo um trabalho para você vender, desfazer seus itens. Então isso foi algo que me chamou muita atenção na época, e aí por conta da loja, acabei conhecendo a Roberta, e a gente começou a estruturar as pessoas, estruturar a ideia do projeto e iniciar o projeto do Sphinx. Animal. Daqui a pouco, então, eu nem tinha incluído aqui, mas já que você falou desse universo gamer, Roberta também, enfim, mais tarde vamos entrar nessa polêmica aí, desse hate que esse universo dos gamers aí estão tendo com os NFTs. Vamos mexer na ferida aqui, galera. Porque aqui o papel é sempre esse, né, pessoal? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou jornalista de formação e como bom jornalista de formação, eu gosto sempre de ver o circo pegar fogo, aquele clickbait bonito para a gente gerar um engajamento. Mas antes disso, Leandro Massai, conta um pouco da tua experiência aí, meu camarada. Cara, o início é bem parecido ali com o da Rua, né? Eu já sou ilustrador profissional há 11 para 12 anos, mais ou menos. E eu lembro que em meados de 2020 para 2021, eu via já via muito o burburinho ali, né? Eu tô sempre tentando ficar de olho no que tá vindo de novidade. E tava rolando esse burburinho em relação a NFT, tinha a sigla, né? NFT, o que é NFT? NFT. E sempre relacionado à arte, né? Era sempre o papo de cripto com arte. Eu também já tinha uma noção do Bitcoin, tinha noção de algumas moedas, e noção rasa, né? Óbvio. E eu lembro que quando eu vi a Roberta soltando o primeiro NFT dela, eu já colei nela, falei, Rô, o que é isso aí, velho? O que a galera tá falando disso aí? O que é isso aí? Me fala isso aí. Aí eu lembro que a gente conversou bastante e tal, e aí ela me deu meu primeiro convite ali do Foundation também. Hoje eu acho que foi um erro meu de cálculo, eu poderia ter começado por outra plataforma, até porque a minha arte Gênesis no Foundation foi vendida, tipo, quase um ano depois. E, tipo, na minha cabeça, com todo aquele fervo, né, aquele hype, isso foi em fevereiro do ano passado, eu achei que eu ia mintar, vender e, tipo, logo depois, ou na mesma época, já rolou aquela venda do People. Um monte de artista profissional que eu conheço, gringos ou não, estavam vendendo, 2, 3, 4 Ether, né? E eu falei, caraca, maluco, eu vou ficar rico, vambora, vai dar tudo certo. E assim, tinha muito essa empolgação, né? E aí veio a realidade, né? Não funciona assim as coisas e tal. E logo depois eu fui experimentando outras redes, né? Brinquei um pouco com Tezos, fui lá no BNB, lá do Babylons, participei de concurso, ganhei um concurso, inclusive. E depois caí aqui na Solana, né? A Rô também me convidou para o projeto no início desse ano. E dali em diante, assim, eu pessoalmente eu gostei muito da rede Solana. Estamos nela até hoje. Hoje eu estou começando a me aventurar nas artes únicas e estou gostando pra caramba. Assim, a comunidade é bem, bem calorosa, assim. É basicamente isso. Eu dei uma resumidaça, assim. Animal, pô, animal. Danilão, acabei de ver sua mensagem aqui no WhatsApp, meu amigo. Tá ok aí para dar o teu depoimento também? Não ouço o Danilo. Alguém ouve o Danilo? Não. Eu não falo nada. Nada. Eu acho que ele acabou de chegar em casa, então acho que daqui uns 2 minutos ele já deve estar. Então vamos fazer o seguinte: assim que o Danilo conectar aí de fato, volta aí, faz a introdução dele do background. Mas galera,
Eu queria então que vocês contassem para todo mundo que está aqui o que é a Sphinx. Sphinx ou o Sphinx, galera? É masculino ou feminino ou não tem? Como é que eu chamo aí? Ou a? É a sociedade, né? Então acho que Porra, É a tá sociedade. vendo? é menino, né? É isso, é lógico, né? A coleção A Sociedade, eu tendo aulas de português aqui ao vivo. Muito obrigado. Não, eu me refiro porque tipo, o nome completo acaba sendo Sphinx Underground Society, né? Tô brincando, galera. Contem um pouco aí pra galera que tá ouvindo o que é a Sphinx Underground Society, por favor. E quer introduzir, Vai lá, E aí, Gui? o que vai falar? Vai lá, Rô. Aí vocês são foda. Mas então, a gente começou com essa ideia lá no finalzinho de 2021, né? Acho que eu e o Gus, a gente tem gato, a gente é apaixonado por gato também. E como na Ethereum tava tendo bastante coleções de animais, assim, né, que a galera se identifica, e tava um pouquinho saturado na época, que tava, né, no auge do Bored Ape, então estavam lançando muitas coisas assim. Aí o Gustavo resolveu introduzir pra gente a Solana, né, pra mim, pessoal. E aí a gente aceitou fazendo a Solana, como estava começando, não tinha tantos projetos grandes no momento. A gente não sabia também se tinha muita comunidade tão extensa como tinha na Ethereum, então era mais fácil da gente, né, conquistar uma galera nova. Aí eu tinha um concept art já desse gatinho, que a gente ia participar de um outro projeto, eu e o Gustavo. Aí esse concept do gatinho foi dispensado. E aí o Gustavo relembrou dele ali, me chamou e falou: vamos lançar esses gatinhos e tal, na Solana. E aí a gente começou a criar, né, o conceito que ia ser em cima desses gatos. A gente tinha que criar a historinha dele, tinha que ter, pra gente criar os traits, né, ter esse engajamento da comunidade. Aí a nossa equipe foi crescendo, teve os devs, teve o Masai, que é outro artista, a Electra, que também tá na parte criativa com a gente, e o Danilo, do marketing, que ajudou bastante a gente nessa parte de storytelling, né, tudo mais. Então, a coleção do Sphinx são 7.777 gatinhos. A gente ficou bem nesse estigma aí do 777, sabe? A gente gosta bastante disso. Tudo a gente tenta usar os múltiplos de 7, essa parada de 7. Então, os Sphinx, eles têm todo um mistério por trás deles e uma lore, que é uma história que você encontra lá no site para acompanhar certinho, que é uns mistérios sobre as novas maravilhas do mundo. Então, a gente tentou envolver uma parada histórica com ele também, para poder ter, sei lá, jogos e atividades com a galera, e também ter essa junção, né, do público de NFT é do mundo inteiro. Então, a gente encontra o pessoal que consegue se conectar também com as histórias e com os backgrounds que a gente tem sobre sobre a história do Sphinx. Então, a galera do México, da Índia e de lugares, assim, bem diferentes que a gente resolveu ressaltar, e não só Estados Unidos, Europa, como a gente sempre vê por aí. Então, basicamente é isso. Tem o site lá também para vocês conferirem. A gente pode deixar depois todos os links para vocês. Só complementando um pouco o que a Rô falou, acho que a gente também tentou fugir muito do que já tinha muito dentro do mercado de NFT, né? Tudo era sobre macaco e, tipo, muito voltado para o mercado americano, muito padrão ali. Então a gente tentou englobar bastante coisa, a gente criou mistério, a gente quis gamificar toda a experiência de comprar um NFT, revelar o NFT e depois o que é que eu faço pós revelar o meu NFT. Então a gente criou bastante coisa interessante e a gente usou o set como muita coisa na nossa história, né? Então, as 7 maravilhas modernas, as 7 maravilhas antigas, vários países. Então a gente conseguiu abraçar uma quantidade de pessoas muito grande, assim, que foi bem, bem positivo pro projeto. Porra, muito foda. Só 2 comentários, né? Falando em 777, temos aqui Gui Neto, que é Digital Manager do Vasco, que acabou de ser comprado pela 777 Partners. Então, mais uma tudo alinhado. O número 7, grande Gui Neto, meu camarada. O Vasco vai comprar o Sphinx agora? Que é isso? Então, Gui Neto, vocês não sabem, né? Mas ele me mandou um WhatsApp aqui agora já pedindo o contato de vocês, porque a galera da 777 já tá de olho em vocês também. Então, tô revelando aqui, galera, em primeira mão, em breve, uma proposta aí também pro projeto de vocês. Podem esperar. E qualquer coisa, é só cobrar o Gui Neto, que ele tá aí, tá ouvindo, tá sendo gravado, vai estar no YouTube depois. Isso serve como prova. E a outra...
brincadeiras à parte aqui, que puta visão também, né, cara? De ir pra Solana. Hoje, esse mercado de NFTs em Solana tá, porra, crescendo pra caramba. A gente tem Magic Eden aí bombando, muitas vezes superando o OpenSea em volume. Sim. Então, porra, parabéns também. Que visão foda, hein, galera? Porra, sim, Boa. o Gustavo arrasou ali. Tem noção, Timing foi também. abençoado. Acho que foi o time, né? A gente não pegou o time perfeito, mas a gente ainda conseguiu pegar um time muito bom da Solana. Até quando eu e a Rô, a gente estava pensando no outro projeto que a gente ia estruturar dentro da Ethereum, tinha essa barreira de tipo, cara, a Ethereum tá saturada, todo mundo tá muito de saco cheio de tudo que tá acontecendo, tipo, como é que a gente pode promover alguma coisa nova? E a Solana sempre teve um grande potencial, assim, em ser uma blockchain tão forte quanto a Ethereum, sabe? E a comunidade, eu diria que a comunidade da Solana é uma comunidade muito louca, muito forte, e muito mais engajada do que a Ethereum. Sim, eles cobram muito, né? Eles estão ali ativos, eles querem tudo acontecendo, eles querem que a Solana cresça. Sim, eles é uma se loucura. preocupam muito. Isso é muito interessante, porque eles se preocupam muito, porque eles se sentem muito investidor, né? Se eles Responsáveis compraram da ali o Solana, NFT, né? é responsável por aquilo, eles querem ver todo o ecossistema crescer, então eu fiquei muito feliz também, assim, de estar na Solana. Eu comprei muitos NFTs na Ethereum, todos, sei lá, desvalorizaram, alguns eu dei sorte, mas nada foi tão forte quanto a comunidade, assim, sabe? Acho que a comunidade da Solana foi algo que me impactou bastante. Cara, muito foda esse depoimento, justamente por isso, né? As pessoas estão muito acostumadas com com Ethereum, muita gente também agora em Polygon e tudo mais, né? Para poder aproveitar ali de EVM e ser um custo mais baixo. Mas esse é um depoimento muito foda. Eu sei que tem gente aqui escutando ou que vai escutar depois que está agora em processo de planejar aonde vai lançar a coleção. Então, muito foda ter esse depoimento, principalmente em termos de comunidade. Fica a dica aí para a galera olhar além do que as pessoas estão fazendo, do que as pessoas estão acostumadas. Deixa eu voltar um pouquinho, que eu acho que o Danilão agora tá podendo falar, tá ouvindo? Tá ouvindo, meu camarada? E aí, gente, vocês conseguem me ouvir agora? Perfeitamente, irmão. Eu estava Boa acompanhando a noite. conversa enquanto caminhava. Porra, Danilão, queria que você, vamos dar uns passos atrás aí para você também falar um pouco aí do teu background, como é que você se envolveu nessa. A gente se conheceu ano passado, né? Eu estava no Galo, você estava lá no MBA e tudo mais, e desde então muita coisa aconteceu nas nossas vidas, então conta um pouco dessa história aí. Pelo que eu ouvi da galera, assim, no mundo cripto, acho que eu sou mais antigo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre cripto na época Bitcoin, né? Foi 2013, foi o primeiro boom na mídia. Na época custava $100, nem isso. Eu trabalhava na Record. É isso. Então, aí é que tá a pegadinha. O amigo meu me falou isso na época que eu trabalhava na Record. Ele tentou me explicar meio por cima. Na época era até difícil de comprar, né? Tipo, você tinha que confiar em alguém nos Estados Unidos que ia te mandar via P2P. Ele me explicou todo o conceito sobre o Bitcoin na época. Eu falei assim, isso nunca vai funcionar. Não tem como isso funcionar. O governo não vai deixar um bagulho desse passar assim. Dinheiro que não tem controle. E não entrei. Aí eu fui entrar depois, quando eu ouvi novamente sobre criptomoedas em específico, que foi 2017, que foi o segundo boom na mídia. E aí eu entrei, comecei a fazer experiência, baixei carteira, comprei XRP, Litecoin e Bitcoin na época. A Ethereum estava, entre aspas, nascendo em 2017, né? E aí passa-se os tempos, 2019, pré-pandemia, eu acabei, por conta da pandemia, acabei sendo desligado, mas assim como o pessoal daqui, eu também trabalhava um pouco no mundo dos games, eu tive bastante oportunidade de estar nesse mundo, foi inclusive por isso que eu acabei conhecendo o Gus, que me puxou para o projeto do Sphinx, na época que eu estava no mercado Bitcoin. Então lá no mercado Bitcoin teve um investimento, quando ele se tornou um unicórnio, né? Pegou o investimento da SoftBank, e lá dentro eu comecei a olhar dentro do mercado Bitcoin, como que o público gamer, como que o mundo gamer estava aí no hype de metaverso, no hype dos click to earns também, né? Que são aqueles joguinhos pirâmides que meio que sujaram o preconceito que você falou aí, que os games não gostam de blockchain. Eu estava analisando projetos, foi assim que eu conheci o Gus, porque a Droppool foi um dos projetos que eu analisei dentro do mercado Bitcoin
para ver se fazia investimento, se comprava, se participava de algum jeito. E graças a essa conexão, eu estar no mercado Bitcoin, sendo praticamente o único gamer que conseguia falar sobre os dois mundos, né, sobre cripto e sobre games, que eu consegui essa ponte com o Gus e a gente continuou falando. Não deu certo o negócio, não teve investimento por parte do mercado Bitcoin, mas aí o Gus a gente continuou falando por fora e quando surgiu a oportunidade de entrar no Sphinx, ele me chamou e a gente conseguiu, né? Lançamos a coleção, pouquinho depois que começou o bull market, mesmo assim a gente conseguiu dar sold out pelo Magic Eden, que eu vi que vocês também já comentaram aqui. É uma experiência incrível poder estar trabalhando de verdade, sabe, com Web3. São poucas pessoas que têm esse tipo de oportunidade e talvez até a coragem de se entregar para trabalhar com Web3. Então, em resumo, essa é a minha história de como eu caí aqui. Muito foda, muito, muito maneiro, muito maneiro. E aí eu queria falar sobre, bom, vocês já contaram sobre o projeto em si, Danilão acabou de falar, né? Foi um projeto sold out, mesmo no bear market. Cara, e aí eu queria, enfim, primeiro entender como é que foi esse desafio da construção, não da concepção do projeto, da arte, como vocês já falaram, mas da construção dessa comunidade para, na hora do drop, vocês conseguirem ter esses números. E não só na venda em si, né? Mas, pô, vocês têm mais de 40 mil seguidores no Twitter. Tipo, pô, foda pra cacete, assim. Como é que foi esse processo pré-lançamento para que, cara, na hora do lançamento vocês conseguissem ter esses números relevantes? Durou quanto tempo? Envolveu quantas pessoas? Como é que foi esse pré para chegar e conseguir ter esse sucesso ali na hora do drop? Parece te falar que o brasileiro sofre até o fim, velho. Esse projeto Nossa, foi difícil. foi doloroso. Caos. Nossa senhora. Mas é que a comunidade da Solana, os projetos, eles interagem muito um com o outro. Isso foi muito bom. Foi, acho que a verdade. Ethereum falha um pouquinho nisso, né? Você é muito dependente, o seu projeto tá ali, você divulga ele e é isso. Na Solana, Vira. todos os projetos que vão lançar naquele período, eles fazem umas collabs, um vai postando o outro, vai retweetando o outro, então E se acaba apoia. que tem isso, tem esse apoio de vários projetos, sabe? Até projetos que já estão grandes vão lá e apoiam projetos que estão começando. Então isso atrai público novo, então a Solana tem essa catapulta aí para, né, elevar os projetos novos, e a gente deu a sorte de ser um desses, de ter essa comunicação bem legal de início com outros projetos. E claro, Sim. o Discord, comunidade, né, pessoas que chegaram até nós oferecendo ajuda, brasileiros da comunidade que ajudam a gente. Exatamente. Assim, acho que a construção inicial, eu entrei meio que no meio, assim, o projeto já tinha começado, já tinha essa construção de Twitter e Discord. Eu até estava comentando hoje com um conhecido meu que, assim, eu acredito que, pelo menos pra gente aqui no Sphinx, a gente teve fases, sabe, de construção de comunidade. Você tem o pré-mint, né, que é como você constrói toda essa comunidade pré-mint. Acho que um acerto que a gente teve, a gente não focou no Brasil. A gente tentou todos os nossos conteúdos em inglês. Quando a gente participava de AMAs como esse, a gente também falava em inglês. A gente tentou ser o mais abrangente possível. E aí foi até que o Gus comentou, que a gente tinha gente de vários locais do mundo. Teve um dos AMAs que a gente fez que tinha indianos. Então isso foi muito bom para a gente expandir mais a nossa comunidade, sabe? Ter um alcance muito maior. E acho que falando assim em torno do projeto mesmo, acho que desde o início, quando a gente lançou, aconteceu muita coisa que a gente não esperava, né? Acho que principalmente o Massai e a Roberta ali pelas artes, acho que foi algo que chamou muita atenção dentro da Solana, porque ainda era um ecossistema que estava se formando, tinha muito projeto que tinha arte, não vou dizer que a arte é ruim, mas não tinha tantas artes bem elaboradas ou projeto que a arte era o principal fator, sabe? A gente foi muito chato em relação a isso de criar arte, sempre criar publicação com storytelling, mas também não ser só storytelling, mas também ter um visual ali que conte a história. Todos os enigmas que a gente criou inicialmente para o lançamento do projeto, com as imagens, então foi muito legal quando a gente lançou o projeto, ver as pessoas pegando as imagens antigas que a gente postou, juntando tudo para tentar encontrar um quebra-cabeça. E acho que o início do projeto foi muito... A gente não esperava, e acho que é algo que
foi o que me fez apaixonar pela Web3, foi a questão de comunidade e compartilhamento, né? Eu tive a sorte de conhecer um cara que ele entrou no Discord, ainda tinha 200 pessoas no Discord, e basicamente o cara me deu 2 horas de consultoria sobre como lançar um projeto dentro da Solana e como é o ecossistema da Solana. Então, o cara simplesmente chegou, conversou comigo, achou legal a ideia, gostou da gente ser do Brasil e, tipo, foi conversar Isso com aí a no gente. segundo dia do Discord, né? Isso foi no segundo dia do Discord, foi, tipo, foi muito doido, e acho que isso foi uma coisa da essência da Web3, que as pessoas compartilhar mais, dividir mais, não ter essa questão mais de briga, de o meu projeto é mais importante que o seu, etc. Ter essa colaboração, acho que foi muito importante. E eu tive a ajuda desse cara que, cara, não sei o nome dele, o apelido dele é Solana Pirata, e ele é sueco, e basicamente o cara me deu uma consultoria de Solana, porque ele já estava na Solana. Ele, inclusive, tinha um projeto na Solana, que foi um projeto que fez muito sucesso no início da Solana, era um projeto bem antigo e respeitado, então isso nos deu uma certa força também, porque ele ajudou, todas as dores que ele teve, ele meio que explicou pra gente o que a gente poderia passar, sabe? Isso foi muito importante nesse início, e, cara, a gente usou muita estratégia de gamificação, de FOMO, a gente fechou o nosso Discord quando chegou a 1.000 pessoas, e a gente começou a movimentar um burburinho dentro do Discord para que fosse para fora no Twitter. Então as pessoas começaram a sentir desejo de estar dentro do nosso Discord, porque as coisas legais estavam rolando ali. Então a gente estava brincando, se divertindo, fazendo apresentações. A gente cantava no Discord. Cara, tinha uma galera da Tailândia que era muito massa, que eles faziam karaokê. A galera cantava pra caralho, assim. Cara, cantava bem, mano. Cantava muito bem. Tinha dia que a gente desligava, pausava. Eu, por exemplo, pausava meu Spotify e ficava só lá ouvindo, mano. Galera cantando, É velho. isso. Então foi muito legal, porque eu acho que a gente conseguiu abraçar vários povos, né? Então a gente falou, tipo, de Jordânia, vários países, tipo, afastados. Os Sphinx também, eles tinham regiões, né? Então isso foi coisas que as pessoas começaram a se sentir parte, sentir que aquilo ali representava ele. Então foi muito legal. Foi muito legal isso. Cara, Pode falar. Uma pergunta. Vocês estão falando muito, né, da comunidade, da Solana e tal. É o quê? Desculpa a ignorância, é no Discord? Onde é que essa comunidade se encontra? Onde é que as pessoas ficam sabendo o que está rolando na rede Solana? Acho que como a Rô falou, né? É Twitter. Acho que como a Rô falou, os projetos compartilham muito um projeto pro outro, né? Então, por exemplo, a gente teve apoio dos 30 principais projetos da Solana na época que a gente estava construindo a comunidade ainda. A gente tinha, sei lá, 10 mil, 15 mil. Então a gente conseguiu. E foi coisa de uma semana. A gente lançou o Discord e em uma semana tinha 15 mil pessoas, sabe? Foi muita loucura, sorte, assim, de ter o apoio da comunidade, dos outros projetos. Sim. O Twitter é o mais forte, sabe? Os spaces. Dentro da Solana você vê muito space recorrente. Agora tá até começando a rolar spaces brasileiros sobre a Solana. Isso é um ponto bem positivo. Mas você vê muito space. Tem influenciadores da Solana que eles fazem o papel de Deus e de diabo ali, né? Eles ajudam, mas eles também julgam o seu projeto. Então, a galera da Solana ela é muito próxima, assim. Isso que eu acho muito. Eu nunca vi isso na Ethereum, assim. Nunca vi pessoas fazendo contando sobre projetos ou trazendo fundadores de projetos para falar e apresentar seu projeto para uma audiência muito grande, de forma gratuita até. Então, tipo, é bem legal isso. Até tem, na verdade, mas não é na mesma pegada da Solana, né? Porque os amas de Ethereum que eu vejo, ou eles são promovidos pelos marketplaces, então, por exemplo, o próprio Makerspace faz muito ama, só que assim, ele pega, vamos supor, você vai lançar uma coleção ou vai migrar uma coleção para lá, um drop e tal, aí eles pegam e fazem esse space para esse evento, mas a própria coleção fazer e conversar com a comunidade é mais raro mesmo, saca? Geralmente são influenciadores da Ethereum que fazem, ou esses grandes colecionadores e tal. Ou empresas. OpenSea também fez bastante. A gente tem uma história com a OpenSea, não muito legal. Olha a polêmica. Aí a polêmica é pesada. Cara, acho que... Cortes, agora é hora do corte. Vamos embora. Polêmica. Agora é hora do corte, exatamente. Quer contar aí, Gus? Quer contar? Antes de contar
a polêmica, acho que sim, para fechar a comunidade, né? Até meio que responder a pergunta, acho que quem está acostumado com Ethereum, né? Tem uma infraestrutura muito maior de serviços, vamos dizer assim, né? Não é só o OpenSea, você tem várias maneiras de você achar coleção. A Solana, acho que o primeiro passo, assim, você é muito novo no ecossistema da Solana, sem dúvidas, Twitter e seguir os principais nomes aí que existem na Solana. Então, o Gus já deu o Solana Pirates, tem o Frank, felizmente ou infelizmente, tem o Frank no The God. Eles vão dar, assim, um panorama, vamos dizer, né? De quais são os projetos, por que acontece, como que acontece, como o ecossistema está se movimentando. E depois disso, eu acho que assim, o Magic Eden é um bom começo para você navegar por coleções. E seguir, obviamente, também o Magic Eden. Daí para frente acaba ficando um pouco parecido com o ecossistema da Ethereum. Cada projeto tem um Discord, você entra lá para ver quais são as utilidades, quais são os updates. Acaba ficando um pouco parecido, assim. Eu, pelo menos, tenho visto no Twitter algumas pessoas não migrando do Ethereum para Solana, mas vindo para cá ver o que está acontecendo, sabe? Isso é bom, né? A gente tem outros pontos de vista e outras experiências que a galera da Ethereum já teve, vamos dizer assim, e que pode trazer benefícios para a Solana também. Mas rolou um pouco dessa migração aí ainda? Tipo, rolou. No começo, a gente fez parceria com coleções da Ethereum também. Da Ethereum, sim. A gente chegou a fazer parceria com vários projetos, com Dodos, aquele Gutter Cats, vários projetos da Ethereum queriam entrar um pouco na... Né? Tava ajudando e queria entrar na Solana porque a liquidez da Solana tava muito ruim. Tem essa parte de investimento também. A Ethereum tava caindo muito, é muito mais barato para um cara que tá na Ethereum investir em vários projetos na Solana e ter uma receita muito maior, um lucro muito maior, então a Solana chama muita atenção também por quantidade de projeto, cara, é absurdo assim, quantidade de projeto que sai por dia dentro da Solana. Verdade. Nossa, real. Se na Ethereum já é muito, na Solana é tipo bizarro assim, sabe? Agora tá absurdo. Cara, animal. Bom, o Danilo falou aí do The Gods, né? Mais tarde eu vou perguntar sobre essa recente decisão deles, né? Aquela polêmica em relação a royalties. Quero muito saber a visão de vocês, especialmente dos artistas, né? Eu acho que isso acaba impactando principalmente pro lado do criador em si, do artista, né? Isso sempre foi uma das grandes premissas de Web3. Chegou uma pergunta aqui da Gabi Radiante está sempre aqui conosco, e ela pergunta: o processo de construção da estratégia demorou quanto tempo? E quais foram os aprendizados que vocês tiveram nesse processo que vocês podem levar para outras coleções? Acho que desde que eu e o Gustavo a gente começou a pensar no projeto, né? Foi o que? Foi janeiro, né? Novembro, né? Novembro, aí deu uma pausa de produção. Não, isso em agosto na Ethereum. Aí a gente foi, né, já pro Sphinx mesmo, em novembro. Aí foi aquele processo, né, de antes montar a equipe, né, ter a galera que confiável, uma galera que realmente goste de cripto e esteja no mundo Web3 e tal. E aí eu acho que nesse tempo de novembro, dezembro, final de ano e tal, teve esse começo de produção dos desenhos que eu estava fazendo, teve uma pausa, e aí em janeiro que a gente realmente começou vamos lançar essa equipe, bora pensar no que vai ser. E foi em que mês que a gente acabou lançando a venda? A venda foi em junho. Junho, mas a gente começou... Mas a comunidade, tipo, o lançamento do projeto saiu do papel, foi 3 meses, né, que demorou. Foi mais ou menos, foi em abril, né? Então 3, 4 meses. Foi porque a gente começou, na realidade, a gente tava ainda criando muito mais a arte, a ideia do que seria, mas a execução, assim, de estratégia, do que fazer, do que lançar, acho que foi em torno de 3 meses mesmo, mais ou menos. E ali acho que da parte... Pode falar. Não, acho que da parte de É isso que eu ia falar também, de aprendizados, mas vai lá. Eu acho que essa parte de aprendizado, acho que o que a gente aprendeu muito, pelo menos eu aprendi muito, foi
o como construir junto com a comunidade é importante, sabe? Teve várias coisas que durante a estratégia do projeto a gente ia para um caminho, mas a gente viu que a própria comunidade abraçou a coisa de um jeito e a própria comunidade estava levando para outro sentido e a gente simplesmente só abraçou e aquilo ali deu certo. Então até o nome da nossa moeda, cara, várias coisas assim, foi a própria comunidade que foi co-criando e isso foi fundamental, porque isso gerou um hype absurdo na época, assim, tipo, a gente chegou a ter 4 milhões de interações no Twitter, sabe, tipo, na época do lançamento. Então a gente conseguiu fazer um hype muito forte graças a algumas coisas que a própria comunidade ajudou a gente a criar. Então é muito importante construir essa comunidade primeiro antes de ofertar algo, sabe? Acho que isso foi bem importante pra gente no início. Eu diria também, assim, do meu lado, eu já trabalhei como conteúdo, como community manager, totalmente diferente, assim, se alguém aqui que está escutando e quiser ouvir essa dica, assim, eu já falei algumas outras conversas que, assim, o community manager Web 2, né, e comunidades de Web 2 acabam sendo meio passivas. Você posta alguma coisa no Instagram, por exemplo, responde os 10, 20 primeiros comentários daquela foto e acabou. Essa é a interação. Na Web3, um aprendizado é que, assim, dificilmente vai ser passivo. O projeto ou o influenciador, por exemplo, que lança uma coleção, algo do tipo, ele é muito mais ativo com a comunidade, muito mais em conjunto com a comunidade do que vocês... eu sou a pessoa dona do projeto, então eu vou guiar tudo. Cara, isso não existe. É muito dessa troca que o Gus falou de que a gente quer isso, mas mudou para isso, faz isso, troca aquilo. E a construção é em conjunto mesmo, assim, de verdade. Discord bomba, assim, a conversa com o pessoal é praticamente 24 horas por dia. Eu acho, pessoalmente, assim, um acerto que a gente teve foi isso que eu comentei mais cedo, de a gente não ter focado só em Brasil, né? E aí eu falo um pouco sobre isso porque números de mercado, o mercado de NFT é um nicho, o mercado de NFT brasileiro é um nicho do nicho. Aqui, tanto corretoras, por exemplo, o mercado Bitcoin que eu trabalhei, eles estão trabalhando na educação de criptomoedas ainda, né? NFT acaba sendo muito nichado no Brasil. Não que a sua coleção não vai ter um sucesso caso você foque no Brasil. A comunidade, uma vez que você tem essa comunidade forte, você pode ter projetos de sucesso, mesmo focando no Brasil. Mas depende muito do que você pretende entregar. São utilidades no Brasil, por exemplo, você tem contatos no Brasil com empresas que podem fornecer utilidade, é melhor. Agora, quando você está numa coleção que é internacional, como o Sphinx, você tem que buscar utilidades não só para o Brasil, né, que é o nosso caso aqui. Todos os membros da equipe são brasileiros. E a maior parte de utilidade que a gente entrega ou para qualquer pessoa que está conectada na Web3 de alguma maneira, independente aí de fronteiras, ou em regiões que a comunidade está mais ativa. A gente, por exemplo, já chegou a fazer um evento em Miami, que não foi organizado pelos fundadores, vamos dizer assim, mas foi organizado pela própria comunidade, que se sentiu à vontade para poder fazer um evento do Sphinx em Miami. Então, é muito de focar no público que você quer. Eu acho, Danilo, minha opinião pessoal, melhor ter uma coleção focada no ambiente internacional, sabe? Acho que a chance de sucesso é maior. Ô, Dan, e acho que para além disso, a gente ainda teve... porque é muito fácil a gente pensar assim, não, a gente não pensou só no BR, né? A gente não pensou só no público BR, a gente pensou nos gringos. Aí quando fala gringo, o natural, né, por questões de globalização, é a gente pensar em Estados Unidos e Inglaterra, praticamente, né? Sim, Só que Europa e Estados Unidos. Exato, e a gente pensou numa parada muito global, porque a gente tinha público em peso da Filipinas, a gente tinha uma galera, né, de outras partes da Ásia, a gente tinha gente de toda a parte do mundo, e a gente não ficou focado só em Estados Unidos, Europa e, enfim, né? A gente não só tentou, como conseguiu atender, de certa forma, essa galera, né, comunicar com eles. A gente pensava, às vezes, no horário dos posts, de acordo com a galera que poderia engajar nessa pegada. Então, esse assunto interessa muito mais
a galera, vamos supor, os asiáticos, então vamos pegar o horário que eles vão estar num pico, no horário de pico, né? Porque focando a estratégia só no nosso lado ocidental, muita gente poderia ou desanimar, né? Que esteja no Ocidente, por exemplo, poderia desanimar, porque só sai coisa de madrugada para mim, não vou ver, né? Porque a gente tinha mistérios, a gente tinha challenges, né? Que inclusive eu acho que foi um acerto muito legal nosso em questão de comunidade, que foi o desafio, né? Que a galera do mundo inteiro participou. Lembra disso? Que tipo a galera postava foto, né? Participando. Então, Sim. assim, foi um engajamento Conta mais desse bizarro. desafio aí, Massai. Oi? Explica mais desses desafios aí que eu achei Você bem lembra maneiro direito? o conceito. Você lembra direitinho da regra, Gus? Lembro, era basicamente assim, a gente tinha uma história que a gente falava sobre os 7, e antes de lançar o projeto, né, a gente passou basicamente 2 semanas lançando conteúdos com dicas, né? Então tem uma arte que tem um passaporte, tem uma arte que tem um grafite de 7, aí tem uma arte que são 3 gatos de cores, que eles meio que resolvem um mistério, e a ideia era basicamente se você junta 7 Sphinx na sua carteira, e você tenta revelar esse mistério era revelado para você e você ganhava 340 solanas, que era um cálculo lá baseado em 7 e tal, e aí dava isso. Na época, 340 solanas era mais ou menos uns 80 mil reais, vamos supor assim. Então isso gerou um motivo muito grande para a comunidade ir atrás de revelar esse mistério. E as dicas eram dadas, então foi muito legal. Isso que o Massai falou dessa colaboração. Porra, tinha um cara que eu nunca vi da Rússia trocando um Sphinx com outro cara para eles tentarem, porque era tudo automatizado, né? Então você tinha que entrar no site, conectar sua carteira, aí a gente fazia uma validação para ver se você tinha os 7 gatos premiados. Se tivesse, você ganhava o prêmio e aparecia para todo mundo que você ganhou a carteira, e tinha uma animação, tinha toda uma experiência que eu acho que isso também foi o mais importante. Então, pô, a Royal Maasai detonou na arte, então era um Sphinx abrindo quando ele tentava revelar o mistério, ele abria o mapa, Mapinha dele. o mapinha, ele abaixava a cabeça e chorava, assim, e quando ele acertava, tipo, o mapa brilhava e tal, e, cara, foi muito legal, porque pela primeira Era bem vez maneiro. eu vi pessoas desconhecidas compartilhando carteiras, eles fizeram grupos no Discord para revelar o mistério, Pra então eles descobrir o fizeram mistério. Google Slide, fizeram várias análises, fizeram várias teorias, cara, isso durou uma semana, foi tipo, cara, foi uma euforia, assim, tipo, pessoas que eram de outras comunidades começaram a entrar para tentar ajudar a revelar o mistério, porque, pô, todo mundo queria 300 solanas, né? E aí, no fim, uma das baleias conseguiu revelar o mistério. Baleia é basicamente uma pessoa que investe bastante ali dentro do projeto. E foi muito legal ter criado essa gamificação, né? E isso foi algo que a gente recebeu muito de feedback, de tipo, eu nunca vi isso dentro do ecossistema, sabe? Então foi muito legal a gente ter feito isso. Acho que foi um acerto muito grande pro início do projeto. Nessa época, o projeto deu um pump muito legal, assim, chegou a bater 5 solanas, então gerou um hype suficiente ali. A gente não conseguiu manter essa questão dos mistérios e tal, porque tinha muita dinâmica ali, também tecnologia para envolver, e também a premiação muito alta, então a gente não conseguiu manter essa dinâmica muito a longo prazo, mas essas 2 primeiras semanas da galera tentando revelar o mistério, compartilhando as carteiras, se juntando para encontrar algo, foi muito legal, assim, e foi muito emocionante também te acompanhar. Tipo, a gente vibrou quando a galera descobriu e tal, então foi bem legal. Inclusive, o cara que ganhou, ele recebeu as solanas, ele reinvestiu essas solanas no projeto, né? Ele Exato. comprou os PFPs, Foda. ele deu PFPs com a galera que ajudou ele no mistério, então é um negócio bem comunidade mesmo. Verdade. Muito foda, muito foda. Ô, Johnny, você tá quietinho aí, cara? Tá dormindo, cara? Não tô, cara. Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. Eu estou tendo um grande problema com a MonPay, porque eu estou tentando comprar o meu Sphinx. Inclusive, tem um Sphinx maravilhoso no OpenSea, que é da cor do Decentro Educa, e estou tentando comprá-lo, mas a MonPay não está transferindo a Solana para minha carteira Phantom, então estou aqui muito concentrado tentando comprar um Sphinx para ser o meu primeiro NFT. Perfeito. Para emendar essa Você, pergunta, quando eu você comprar, provavelmente está atrás de um Odinial, que é o O Rodinha. genial. Dia. esse é Essa o cor é dia. exclusiva. Se alguém comprar aqui e quiser me extorquir, eu vou ficar muito bravo. Então, espero que as pessoas desse top não façam isso comigo, porque eu estou tentando incessantemente comprar. Mas a pergunta que eu tenho é o seguinte, assim, vou comprar o meu Sphinx. Qual é o próximo passo para engajar na comunidade com vocês? O que eu faço agora? Entrar no nosso Discord, segue a gente no Twitter, assim, até mesmo
assim, a gente tem o Twitter do The Sphinx, né, do projeto, e tem os nossos Twitters pessoais também, porque algumas dicas de coisas futuras a gente não lança no Twitter principal, por exemplo. A gente acaba lançando nos nossos Twitters pessoais. Mas comprou, segue no Twitter, entra no Discord. A gente tem aí dentro do Discord o chat exclusivo para quem é holder, que é onde a gente pega muito feedback da galera sobre o que fazer. É uma conversa bem robusta, assim, do que a galera espera de entregas, mesmo porque a gente está no mercado de baixa, né, atualmente. Acho que não importa se é Solana, se é Ethereum, se é Bolsa de Valores, o mercado está ruim em todos os cenários, mas aí a gente volta. A comunidade ajuda muito a gente a construir, então dar feedback, literalmente entrar no Discord, provavelmente eu vou estar lá e vou acabar respondendo ou anotando o que vocês mandam para a gente poder incorporar no projeto. Boa. E em questão de roadmap, assim, o que vocês têm para os próximos meses, semanas, ou idealmente a construção de comunidade vai ser o foco nesse ano? Porque, pô, visualmente é um PFP muito legal, certamente a comunidade é muito engajada, mas a gente sabe que às vezes trazer uma utilidade ou outra para o NFT, ele traz aí um interesse a mais de quem entra. Então, assim, certamente vou participar da comunidade, mas gostaria de saber se temos planos aí para esse ano, para o próximo ano. Às vezes um merchandising, eu também gosto muito de gatos, então assim, vou comprar não só porque é Sphinx, mas porque é um gato, principalmente porque gostei do projeto, mas também sou fanático por gatos. Então queria saber de vocês, se tem de roadmap aí, se vocês têm alguma coisa específica que vocês podem contar, se não puder contar também, tudo bem, vai ficar gravado, vamos deixar um spoiler. Não, tem sim, Ainda bem que tem divulgado. Ainda bem que o talk tá em português, a galera não vai saber. O pessoal vai contratar o tradutor. Não, mas tem, assim, né, no nosso Discord algumas coisas futuras, né? Como a loja que a gente vai ter, mais mistérios e o stake. E tem o novo roadmap que a gente tá para produzir, né? Devido ao feedback, como tá também a Solana no momento. A gente vai estar produzindo bastante lá. Isso é um ponto bem importante a falar, né? Tipo, quando a gente lançou o projeto estava em alta, então, tipo, a gente era uma super promessa para o ecossistema Solana pela arte, pela ideia, por todo o projeto. O mercado caiu, então a incerteza ficou ainda maior. E a gente lançou ainda no mercado em baixa. A gente conseguiu respirar ali durante o início do mercado em baixa, mas cada vez mais o mercado está caindo, então cada vez mais as pessoas querem liquidez mais rápidas, né? Então existe uma certa pressão até do projeto, assim, cara, isso é uma coisa que até o Frank postou esses dias, que eu achei bem legal, que é o quanto criar um projeto de NFT as pessoas acham que é muito legal, mas é extremamente desgastante, assim. Eu passei basicamente 3 meses dormindo 5 da manhã, acordando 9. Então, para manter a comunidade ativa, todo mundo aqui, tipo, virou dias e dias, tipo, dentro do projeto, e isso é muito desgastante, sabe? E isso é um lado que também a gente tá falando aqui do lado bom das coisas, mas tem o lado cansativo, as cobranças, tudo isso da comunidade. Então, conseguir equilibrar tudo isso também é um ponto bem complicado, assim. Visto até essa questão de o mercado ter caído, né, a gente começou a buscar algumas utilidades dentro do ecossistema da Solana. Acho que uma vantagem que o ecossistema da Solana tem é que ele está em construção, né? Você tem aí novos projetos, não projetos de NFT, mas projetos de DeFi mesmo, que acabam surgindo, e esses projetos que acabam surgindo precisam de comunidades que vêm do pessoal dessas coleções, né? Então, a gente já tem aí 2 parcerias de pools de liquidez. Tem uma terceira para sair, que é com o pessoal do Elixir, que é uma outra plataforma dentro da Solana, porque a gente viu isso da comunidade, que eles precisam de liquidez. E até então, na Solana como um todo até, o único meio de você ter liquidez em Solana, né, em Sol, era vender o seu NFT. E muita gente gosta do projeto, quer ver o futuro do projeto. Às vezes um projeto demora muito mais do que só 3 meses para ter o reconhecimento. Então muitos queriam continuar segurando, mas ainda assim tendo uma liquidez. E aí a gente foi atrás, visto que era uma solicitação muito grande da comunidade, de prover essas pools de liquidez, onde ele consegue, entre aspas, emprestar o NFT dele numa pool e ter essa liquidez. Ou ele deixa o NFT como um colateral, ele deixa um Sphinx como um colateral para pegar o empréstimo em Solana e talvez pegar esse empréstimo, pegar uma outra coleção, fazer um flip, lucrar, pagar, e sem que a pessoa desista do Sphinx. Então a gente consegue
ouvindo a comunidade, entregar esse tipo de coisa que era algo que eles estavam precisando muito, assim, era muito pedido, e ainda manter eles dentro da comunidade, porque eles não precisam mais vender o NFT para ter a Solana em caixa. A gente fechou com o SharkFi, fechou com o Fract, são 2 plataformas de lending na Solana, e o Elixir, a gente espera sair essa semana ou a próxima também, que é uma outra plataforma muito boa, pelo menos eu usei, achei sensacional, para você prover liquidez através do seu NFT. E utilidades futuras que a gente já pode abrir, a gente já comunicou até com a comunidade, a gente está para escrever um novo roadmap, vamos dizer assim, uma versão 2.0, onde a gente quer tanto trabalhar com mídia Web 2, então a gente não quer ficar somente fechado dentro do Web 3, é algo que o Gus fala muito, que o potencial consumidor da Web 3 está na Web 2, né? Eles precisam fazer essa ponte, eles precisam se acostumar. Trazer Então, para dentro essa galera. Exatamente. Então a gente está focando aí em lançar um quadrinho. A gente não tem data ainda para quando a gente vai lançar esse quadrinho, mas a gente está conectando várias coisas nesse novo roadmap que, por exemplo, o seu personagem, né, o seu Sphinx pode fazer parte da história em quadrinhos. E aí você tem um ganho aí, seja em token ou NFT, a gente ainda não pensou exatamente como, mas você ter o seu personagem dentro da história, você faz parte da história do projeto. Outras coisas que a gente conseguiu entregar também, entre aspas, de utilidade para a comunidade, até para trazer o pessoal de Web 2 para Web 3. O Sphinx é a única coleção da Solana que já esteve presente em duas exposições de NFTs aqui no Brasil, ambas no Rio de Janeiro, né? A gente teve no NFT Rio e depois em uma exposição lá no Museu da República, no Rio de Janeiro, onde a gente conseguiu levar outras coleções, inclusive do ecossistema da Solana. Isso é algo que a gente preza desde o começo, sabe? É legal você dar para o público de Web 3 as utilidades que o pessoal de Web 3 espera. Mas a Web 2 ainda é muito forte, a Web 3 está nascendo agora. Então a gente sempre tenta fazer essa ponte, seja em exposição, seja em mídia, seja em quadrinho. Quem sabe jogos, uma vez que quase todos da equipe aqui, de alguma maneira, estão relacionados a jogos. O Sphinx pretende entregar utilidades que vão além da Web3, sabe? Tentar fazer realmente essa conexão. Sim, acho que teve uma pessoa que comentou sobre, acho que, deveria incluir mais brasileiros e tudo mais. Eu acho que a gente fez muito esse onboarding, né, foi muito legal a gente ter pegado várias pessoas que não conheciam NFT do Brasil, que acabou entrando porque descobriu que a gente era brasileiro. Isso também foi algo muito engraçado quando as pessoas descobriram que a gente era brasileiro, era tipo, que legal, vocês são brasileiros, eu também sou brasileiro, então as pessoas, se mostravam, né? Então foi muito legal, a gente fez muito onboard dessa galera, né? Eu acho que é esse processo, né? A Web3 ainda é muito um hype ali, ainda está em construção, as pessoas precisam conhecer, precisam ser educadas sobre isso, então a gente quer muito fazer esse papel de introduzir coisas e elementos da Web 2 para esse público da Web 2, mas também trazer conteúdos para a Web 3. Então o cara que está na Web 3 ali, o cara tá dentro da Solana, se ele é um cara que é um degen da vida, ele vai querer ficar flipando o projeto, então, cara, a gente paga um bot super caro que ele dá vários tracks de baleias, de projetos, a gente tem um time que estuda o mercado da Solana e traz projetos que devem ser investidos. Então, semana passada, conseguiram um whitelist de um projeto que hoje o projeto vale 20 Solanas e conseguiu mais de 50 whitelist. Então, basicamente, a gente devolveu isso tudo de volta para a comunidade. Então, a gente entende quem é o público Web3 ali, a gente entrega o valor para esse público Web3, mas também a gente entende que o potencial está ali na Web2, né? Então, como é que eu chego nessa camada da Web2? E aí, o Massai e a Roberta, são artistas incríveis, né? Então acho que a gente sempre quis focar um pouco nessa parada da arte. Que nada. Puxando um pouquinho de saco aqui. Famoso, vai. Os dois são famosos e diz que não é famoso, não diz que é uma famoso, né? Então a gente tem artistas incríveis. É uma piada interna. Então a gente quer muito focar nessa parte de trazer essa arte, trazer comic, quadrinhos para um público mais novo, geração Z ali que tá mais aberta a conhecer sobre cripto, mas também, tem uma arte, uma camiseta, um quadro de uma arte única do Massai, uma arte única da Roberta, isso também tem um valor incrível, sabe? Que são artistas música da Electra, consolidados, né, música da Electra, a gente lançou uma música dos Sphinx também, que foi bem legal. Eu acho que vale, inclusive, dar esse highlight aí, que a gente
Eu não vou falar que a gente é a única, porque a gente nunca sabe, né? Mas a gente é uma das poucas coleções no mundo inteiro que tem uma produção interna de música. Tipo assim, a gente tem a Elektra, além de cantora, ela sim é famosa, né? Ela tem uma página Tá na bem. Wikipedia, né? Isso não é pouca coisa, isso também é interna, mas é verdade, né? E a Elektra é extremamente talentosa, assim. Fato curioso, né? Eu sou fã da banda dela, fui fã da banda dela na adolescência, tá ligado? Então, tipo assim, quando a banda que ela tinha na adolescência, não a atual. E assim, a produção que ela faz, o dia que ela mandou pra gente, acho que ainda não tá pronto, dá uma olhada como é que tá a música. Cara, eu quase caí Já. da cadeira. Animal. Eu ficava ouvindo em loop assim, não precisa mexer mais nada, não, dane-se, sabe? Eu quero ouvir isso aqui, sabe? Então, tipo assim, a gente tem uma parada muito única, que é a Elektra enquanto produtora musical, e além disso, né, para além disso, ela é extremamente talentosa. Não é só ter ela com essa skill. Ela é boa nisso, sabe? Então, tipo assim, e extremamente reconhecida no Web3 também, com as outras skills dela e tal. Então, tipo, a Electra é um reforço bizarro, assim, no nosso time. É um Sim. peso muito, muito grande nesse aspecto aí. Ela é fotógrafa, né, de NFT agora, ela vende fotografias. Ela tava na Times Square, as fotos dela, né, de NFT esses tempos atrás, então acho que ela é um dos grandes nomes da NFT no Brasil, como mulher. Hoje em dia, Sim. direto ela tá na Forbes por causa de NFT. Então, são pessoas muito importantes que a gente teve a sorte de ter com a gente, assim, no projeto. E os devs também estão Não 24 pode horas aí esquecer, coitados. trabalhando, pô. Ó, Eles precisam, eu não, o Ninja, quero projeto. falar, o pessoal aqui tá de prova. Eu sempre tento trazer dev para esses sim, talks, sim. porque eu acho que é um ponto de Dev não vista que fala, né, velho? eu acho que Os devs são nossos ninjas, né? é um ponto de vista que poucas comunidades conseguem trazer, sabe? Primeiro ter um dev que faz parte do projeto, né? Isso já é difícil. Uhum. Normalmente isso é freelas. E eu sempre tento trazer, porque é um ponto de vista que a galera pergunta muito, né? Pô, aonde que vale a pena começar a programar? Vou começar em Solidity, que é para Ethereum, vou começar em Rust, que é na Solana. Então eu sempre tento, a gente não conseguiu aqui, mas se quiserem, entra lá no nosso Discord que dá para conversar com os nossos devs. Tem uma outra brincadeira interna que a gente faz, e aí eu deixo aí para a comunidade brasileira, que acho que vai ser mais fácil de ganhar, de mim, no caso, que eu tenho. Nosso time é formado por 8 pessoas, contando os devs. Hoje eu sou o maior colecionador da equipe do Sphinx, né? Eu conheço todo mundo, quase todo mundo pessoalmente, mas o time em si não se conhece, assim, pessoalmente. Então, se vocês pretendem aí montar um projeto, não se apeguem a ter a pessoa física do seu lado para lançar o seu projeto. Busque por pessoas que vocês confiam e por pessoas que são capazes de entregar o que vocês estão propondo. Mesmo que fique um em BH, né, na Massai, um no interior de São Paulo, que é a Roberta, e o resto espalhado pelo Brasil. Então, aproveitem isso, porque o Brasil, eu falo, é um polo muito bom de desenvolvedores, de artistas, e são pessoas muito talentosas e reconhecidas mundialmente. Uhum. E esse é um dos prós e dos contras do Doxed, né? Tipo assim, que a gente tá aí, todo mundo, a comunidade inteira sabe quem nós somos, né? Sabe o que a Roberta trabalhou, o que o Danilo trabalhou, o que a gente faz. Os nossos, né? Nossos Instagrams, pelo menos eu acho, a maioria é aberto, então todo mundo sabe o que a gente anda fazendo, né? Então, assim, esse é um pró, porque assim, a gente não deve nada, então a gente mostra para a comunidade que estamos aqui, né? E isso pode ser um contra, porque assim, a galera pode chegar e falar: ei, vai lá fazer o trabalho nos Sphinx lá, cara. O que você tá fazendo aí, sabe? Então, tipo assim, acaba que é o nosso rolê, assim, a questão do Doxed, e é importante a gente deixar isso claro, né? Doxed é a questão da gente ter nossas identidades reveladas, né? Abertas ao público, porque no Web3 acaba que tem coleções e é É uma. raro ter pessoa aberta, né? A gente nunca Sim, a sabe quem é. maioria das coleções é tudo. As pessoas são avatares, né? Basicamente, né? Eu tenho vários amigos, entre aspas, no Web3, que eu não faço ideia do que a pessoa é além daquele nickname, sabe? Aquele avatarzinho que às vezes nem é um avatar, porque tem o PFP que muda todo dia, né? Então, curioso isso. Galera, eu tô muito impressionado assim com
grau de maturidade do projeto de vocês, o tanto de coisa que vocês já fizeram e que são diferentes, né? Essa questão aí das liquidity pools, de você ter essa parte do lending e tudo mais, pô, enfim, era ignorante em relação a isso, vocês estavam fazendo isso, então, pô, já fica aqui meus parabéns, pô, muito foda mesmo, o quão vocês estão avançados, muito, muito foda, muito maneiro. Tem uma pergunta que chegou aqui, calma aí que eu vou voltar. Foi do Umber.eth. Hoje participo do ecossistema e tenho um projeto para lançar. Tenho design, arte, Discord, website preparei, mas sem equipe. Sei que é desgastante montar uma comunidade e manter engajada. Vocês acham que um slow mint é uma opção, mesmo no bear market? Sou um holder do Sphinx e gostaria de um contato também para uma possível collab futura. Boa. Cara, vamos sim, a gente é sempre muito aberto em relação a pessoas que são holders do projeto, inclusive brasileiros, e estão lançando coleções, a gente está tentando ajudar bastante o projeto, então a gente já fez alguns anos com alguns projetos brasileiros também, então a gente está sempre bem aberto, acho que é importante isso. Você não falou ali onde vai lançar a coleção? Ah, tá, da Solana, Costumo Solana, tá. Cara, é que tá mudando muita coisa, né? Tá cheio de polêmica agora, então free mint, zero royalties, cara, muita coisa tá acontecendo dentro da Solana. Slow mint, obviamente, para esse momento é a melhor opção, e eu acho que Sim. faz muito sentido não ter essa pressão de, cara, dar sold out em 24 horas, acho que isso foi uma coisa muito da Ethereum, assim, de um projeto só é relevante se dar sold out em 24 horas. Eu acho que não tem nada, não tem muito a ver, acho que o mais importante é você continuar construindo, independente de dar sold out ou não. Obviamente, dando sold out, você vai ter mais fundo ali para investir no projeto, mas Slow Mint é a melhor opção para agora, assim, no meu ponto de vista, não sei os meninos aí. Eu acho que assim. Eu lembro que quando a gente deu mint um dia antes, eu surtei praticamente. Porque dá aquele friozinho na barriga, né? Mas hoje em dia o mercado está com o mercado em baixa. Eu já vi muitas coleções que, para fazer este sold out, né, que é a tag de que você fez sucesso, acabam mudando até mesmo o projeto, diminuindo o número de NFTs, por exemplo. Você anuncia que vai ter, não sei, 7 mil, e para você ter essa tag de sucesso de sold out, durante o mint você diminui para 5 mil ou mais, às vezes você fica com uma coleção muito menor. Então, acho que assim, minha opinião, né, ao invés de você fazer isso, no começo você já pense num tamanho de coleção próximo do que você espera e acredita que possa fazer, atender a comunidade. Não tem problema se sua coleção for, por exemplo, sei lá, 2 mil NFTs, se você pretende começar pequeno, porque depois você pode fazer collabs e aumentando o número da sua coleção, vamos dizer assim. Uhum. E Slow Mint acaba sendo hoje, no mercado em baixa, a melhor opção. Assim, eu pelo menos prefiro isso do que ficar diminuindo ou mentindo para a comunidade, sabe? Tem muitos projetos que às vezes que acabam comprando os próprios NFTs, por exemplo, e depois acabam distribuindo em sorteios, em concursos, etc. Mas desapega do sold out por enquanto. Eu não acho que precisa ficar nessa pressão, assim, no momento de mercado que a gente está. Eu acho que tem. Eu falo muito sobre isso, né? A gente tem. Isso tem diminuído muito, mas ano passado, quando o mercado estava bombando, a galera tratava o dia do drop como o dia final, quando na verdade ele é o dia inicial, é o day one da Exato. relação. O começo. Exatamente. Exatamente. Então, não deu sold out, cara. Você não deve sold out, é fracasso. Mas então, não deu sold out, cara, continua construindo, enfim, dá moral para quem te deu moral, né? Isso. Acho justo. Eu acho que é uma percepção que as pessoas que têm mudado bastante. Acho que até bem pouco tempo eu via muito isso, a galera tratando aquilo lá, fiz o drop aqui, morreu, e é isso, foda-se. Não, fez o drop, cara, day one, agora que o trabalho, como o Gus falou aí, agora que você fica sem dormir, meu amigo, agora que o trabalho começa de fato. Então, é importante falar, mas galera, só para dar um passo atrás, pode ter gente que está ouvindo agora ou que vai ouvir depois, uma breve explicação do que seria o Slow Mint, só para a gente botar todo mundo na mesma página. Quem se habilita aí?
O slow mint é quando você... Vai lá então, Gus. Não, pode falar, tá de boa. Tudo faz. É que cada um vai com as suas palavras, então. O slow mint é aquele mint que, assim, você não tem um prazo de finalidade para vender e dar sold out, né? Tem projetos que falam assim, não, temos 24 horas de mint e depois disso acabou. E aí teve projetos, por exemplo, que fecharam parcerias em launchpads para fazer isso e acabaram tendo que devolver dinheiro, por exemplo, porque não deu sold out. O slow mint, você não tem um limite máximo de horas, dias, enfim, para vender todas as unidades, né? Você tem o mercado secundário trabalhando junto com o mint. Às vezes você tem algumas... o próprio projeto pode realizar ativações para que o mint seja realizado enquanto existe o mercado secundário, por exemplo. Então, o slow mint seria mais isso assim. Eu não tenho um prazo definido para dar sold out. Não existe um período final de sold out. E se bater aquele tempo e não mintou, acabou. A coleção fica daquele tamanho. Não. Você lança e deixa a galera mintar até acabar. Pô, Danilo perdeu a chance de explicar bem devagarinho. Verdade. Tinha que ser bem slow. Muito bom. Então, o Johnny, na hora que for editar a gravação, ele vai diminuir aí a velocidade na hora da... Boa. Eu não vou aguentar, não, cara. Galera, cara, o papo tá muito foda, a gente já tá aqui a 1h15 e eu tenho umas perguntas para pegar a visão de vocês sobre algumas dessas. Eu não sei se dá pra gente chamar de polêmica, mas eu acho que é uma evolução natural a partir da maturidade que a gente está tendo, né, e o entendimento que as pessoas estão tendo em relação a esse mercado. Eu costumo falar que é um mercado de Web3 muito novo, que tem muita opinião e pouca certeza, e que por conta disso é normal que essas certezas elas vão se formatando aos poucos. Então, alguns assuntos aqui. A gente já citou o The Gods, né, anteriormente, que é a principal coleção de Solana, hoje uma das principais coleções do mundo, ponto, né, independentemente da blockchain. E eles, nesse final de semana, o Frank lá, que é o owner, digamos assim, né, o cara que está a mente por trás, digamos assim, eles anunciaram que a coleção agora vai abrir mão de royalties, né, não vai mais cobrar royalties, são 0 royalties. Ele até no comunicado ele fala que ele acredita muito nos royalties e tudo mais, mas que para eles, para a coleção no momento, não fazia mais sentido. Qual que é a visão de vocês especificamente sobre esse assunto royalties, né? A gente tem tido muitas polêmicas, né? Alguns marketplaces surgindo que não estão forçando a cobrança de royalties. Inclusive tivemos esse último drop aí do Tyler Hobbs lá da arte generativa, onde no contrato inteligente ele já codou proibindo a venda desse NFT em um dos marketplaces, não vou lembrar exatamente do nome do marketplace agora. Enfim, é um grande assunto que está rolando. Queria pegar a visão de vocês, mas especialmente dos dois artistas que estão aqui, porque eu acho que isso acaba interferindo numa das premissas que sempre foi, que sempre estava na argumentação para trazer artistas para a Web3, que é justamente isso. Hoje, artista, fisicamente, é muito difícil você conseguir ganhar dinheiro ad eterno, né, a cada revenda. A promessa da Web3 era justamente essa, permitir que isso fosse codado no contrato inteligente, mas isso tem caído, começou a cair por terra. Então, queria pegar, obviamente, a visão dos quatro, mas principalmente do Massai e da Roberta em relação a essa questão de royalties. Perfeito. Eu acho que depende, né? Acho que são casos e casos. A gente, como artista NFT, tem dois lados. A gente tem o nosso lado pessoal, de nossas artes pessoais, que são um por um, né? Uma arte única que você vende. E as coleções. Eu acho que as coleções, hoje em dia, acho que a grande maioria, acho que 90% ou mais das coleções, não tem um artista dentro da coleção como dono ou como parte do time. São artistas freelados. Então, chega uma proposta para você, eu te dou um valor tal, você faz as artes dessa coleção. E é isso, acabou. E aí o resto é do dono, de uma equipe de, 2 pessoas, 4 pessoas. Então, acho que nos PFPs, assim, em coleções, é bem raro você ter um artista envolvido ou como dono ou como equipe dentro do projeto, né? Por mais que seja full
virado à arte, o grande principal é a arte no projeto. Isso daí de não ter um artista na equipe é muito comum. Então, no nosso caso, como a gente no Sphinx, eu e Gustavo, a gente criou o projeto, mas toda a equipe, as 8 pessoas, a gente não tem diferenciação de royalty entre nós, todo mundo ganha a mesma coisa, e todo mundo tá aqui no projeto para fazer com o mesmo propósito, sabe? E acho que tem outros projetos, como até o The Gods, eu acredito que eles não tenham um artista, tem o cara que fez, mas ele não faz parte da equipe, ele não deve ter lucro em royalties. Então, a opinião, acho que é muito pessoal também e varia de cada projeto. Eu, no momento, não ligaria de estar 0%, porque, enfim, a gente foi dono do projeto e a gente tem o Mint, que também é muito importante. E se o projeto está numa crescente e tem influência e a sua marca tem nomes, você vai muito além do royalty, vai muito além do projeto, vai além de você crescer uma marca. Então, são outras formas de você manter essa marca e não apenas na venda daquela arte. Eu acho que esse é o nível que o The Gods está hoje em dia, né, dentro do mercado. Então, para eles faz sentido. E como artista, claro que seria ruim se eu fizesse parte de um projeto que me chamou ali e me prometeu isso e do nada, né, acontece isso deles tirarem o royalties e eu tô dependendo daquilo, é muito difícil. Mas a Web3 é isso, ela muda o tempo inteiro, você tem que se adaptar. E eu não vejo com um lado ruim, mas é uma crítica pessoal minha de artistas artistas não fazem parte de projetos NFT, de coleções, isso é bem raro. E devia ser mais justo, como você falou, você teve essa preocupação de chegar e perguntar pra gente o que a gente acha disso. E eu acho que a galera foca muito também no colecionador, né? Do cara que tá comprando, que é o holder. Isso pro holder, acho que a melhor coisa que tem é ele não precisar perder essa porcentagem na revenda. Então é muito maluco, assim. Eu não sei se ficou muito claro o meu posicionamento. A minha crítica é mais de não ter muitos artistas envolvidos, mas são casos e casos, realmente. Não sei se o Massai concorda. Eu acho que a gente é uma grande exceção no mercado de NFT, assim, como equipe, de ter artistas e ter todo mundo no mesmo patamar dentro da equipe. Eu tô. Ah, desculpa, achei que você tinha parado. Pode falar. Não, pode falar. Eu tô na mesma, assim, porque eu penso o seguinte: a gente, eu e a Rô principalmente, a gente é literalmente, né, o que a Rô falou, a gente é um ponto fora da curva. Pessoalmente, não conheço nenhum projeto que tem o artista. E assim, conhecer que eu falo não é que não tenha, mas eu nunca troquei ideia com ninguém que é ou founder ou faz parte da equipe inicial do projeto, assim. Então, essa postura, a nossa postura ou a forma nossa de pensar, ela vai ser uma parada singular, né? E aí, como artista de arte única ou de edições limitadas, aí sim, a gente tem essa parte, né? A gente tem esse outro lado da moeda, onde esse royalty é importante para nós. Porém, é o que a Rô falou, assim, é muito difícil dar opinião depois dela, porque realmente eu concordo muito com ela. Então, tipo assim, a gente tem que se adaptar. O que eu aprendi, né, o que a gente deu uma pré-estudada de Web3 lá em fevereiro do ano passado, era uma coisa. Em agosto do ano passado já mudou totalmente. No início desse ano já era outra. Então, assim, o meta, ele muda, não a empresa, né? O meta da Web3, ele muda o tempo inteiro. Isso depende também da própria rede, né? Depende da moeda, depende da comunidade, depende do estilo de trabalho que você tem, o estilo de coleção, né? Estratégias em si. Então, tipo assim, tudo isso são fatores que devem ser levados em consideração, sabe? Então, tipo assim, eu acho que acaba que é importante, mas no fim, a grande crítica é o que a Rô falou. Falta-se ilustradores, faltam-se artistas dentro dos projetos. Eu já estive lá do outro lado, né? Antes de entrar para os Sphinx, já prestei serviço para gringos fazendo coleção, fazendo trades e tal. E a gente fica invisível, a gente ganha o nosso dinheirinho ali e um abraço, sabe? Então, assim, será que é isso mesmo? Entende? Será que a discussão tá nessa parte? Ou a discussão tá em quantos artistas fazem parte de fato dos projetos?
né? A decisão de royalties acho que não tá mais ligada à parte artística, né? Hoje em dia, eu acho que são outros pontos que vão levar a isso de ou vai ter zero royalty ou não. Vai mais além, como o Frank falou, né? Isso faz sentido pro projeto deles. E ele não desencoraja outros projetos a continuar tendo royalties e tal, dependendo da necessidade de cada projeto. Aí acho que o Dan pode elaborar também, na parte mais técnica. Eu tenho um ponto de vista diferente. Esse é um assunto bem polêmico, inclusive. A esfera cripto Twitter, principalmente dentro da Solana ali, ferveu de ambos os lados, né? Os que defendem zero royalties, com muitas plataformas lançando zero royalties, outros não. Isso não pode funcionar, mesmo por todos os pontos que o Massai e o Roberto levantaram. Hoje eu estou tendente a ficar do lado de que eu acredito que o royalties ainda é necessário, principalmente para pequenas coleções ou coleções novas, porque é muito fácil, entre aspas, né, vamos dizer assim, você tirar royalties quando o seu projeto já fez sucesso, que é o caso do Frank. Então, é o que a Rô falou. Para o projeto dele não faz mais sentido, né? Eles já têm o caixa necessário, o investimento de venture capitals dentro do projeto, que ajudam o projeto a se sustentar. Eles são donos, né, de um time de basquete. Eles são donos de um time de basquete. Eles têm outras fontes de renda, né, que ajudam o projeto a se autossustentar, vamos dizer assim. Mas quando você entra no ecossistema com uma ideia e um time, por exemplo, você não ter os royalties, eu até brinco que eu não sei quantos de vocês estão acostumados a andar de transporte público, metrô, trem, enfim, passar em algum terminal. Eu brinco que é quase a mesma coisa que você ter uma barraquinha que vende milho, aquele cheirinho ótimo, e você ter que vender a preço de custo, sabe? Você faz um bom trabalho, você tá lá todo dia, a pessoa te paga só pelo custo. Não tem um objetivo final do seu projeto. A pessoa que está vendendo só aquela barraquinha, ela nunca vai ter duas barraquinhas, porque ela só tem o custo. Ela não tem lucro para investir no futuro. E como o Massai falou, o meta do ecossistema da Solana, acho que de todas as blockchains, Ethereum, etc., acaba sendo muito rápido. A gente passou por um meta de collabs, né, que faziam artes, novas coleções ou subcoleções entre projetos. Foi muito rápido, mas se manteve. A gente teve um meta muito grande sobre ferramentas. Então, como o seu projeto ajuda no ecossistema da Solana como um todo, né? O que seus desenvolvedores entregam para o sistema, como o Lending Pools, que eu comentei aqui. A gente teve um meta na Solana também de cassinos, poker. Cassino foi o melhor, né? Ele foi um pump e um dump assim gigantesco, né? Durou uma semana e meia. E tudo isso, eu falo que assim, para o projeto sobreviver, ele precisa achar alguma coisa. E, querendo ou não, no começo, os royalties é o que sustenta o projeto nesse começo, né? Até você ter a construção dele e ele se tornar realmente estável, vamos dizer assim. Então, eu sou a favor de manter royalties até não precisar mais, que foi o movimento que o Frank fez com o The Gods. É que eu achei foda o que ele falou, porque ele era muito contra, sabe? E depois ele meio que, entre aspas, perder pra pressão, assim, foi um negócio que eu achei meio foda, assim. Porque ele era muito contra, inclusive ele participou num Space xingando pra caramba um outro cara lá que falou que royalties de 0% era o novo meta, e enfim, os caras tretaram lá nesse AMA, e aí depois ele falou, beleza, a gente pode fazer, porque pro The Gods não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Os caras já fez, sei lá, mais de 10 milhões em royalties, então, tipo, meio que foda-se. O que torna a questão, por parte deles, até um pouco rasa, né? Porque, tipo assim, Sim. a discussão vindo de cima pra baixo não é legal, saca? Tá ligado? A parada pra eles já deu certo, já tá bombadaça, então eu acho que eu vou abrir mão dos meus royalties. Sim, e eu acho que isso é muito profundo também, porque acho que é todo um movimento de NFT, né? Tipo, o NFT ele trouxe força pra quem no início? Pra artistas. Tipo, quantos artistas conseguiram mudar de vida? Cara, vi várias declarações, artistas pagando tratamento de câncer pra mulher, artista pagando faculdade, artista podendo comprar um imóvel pela primeira vez, pagando dívida. Eu vi. Cara, foram várias notícias e acho que o NFT ele trouxe uma força muito grande pra artistas, né? Eu não sou artista, mas eu vejo o quanto o NFT foi um potencial para artistas. E qual foi o primeiro grande mercado que o NFT bombou? Criptoarte. Então,
Uhum. O artista, ele conseguiu vender e ser valorizado, o mercado de arte em si, ele é um mercado muito restrito, muito fechado, e a gente conseguiu possibilitar que as pessoas comprem arte pela internet de um jeito mais fácil, saudável, sem precisar me arrumar todo para ir numa boutique ou numa galeria comprar um quadro. Eu posso comprar de casa um Bored Ape e ter uma É arte um de processo $100 mil. independente, né? E isso se Uhum. tornou um processo mais independente, descentralizado e trouxe esse poder para o artista. E aí quando você chega e fala, artista, vou tirar o seu royalty aqui, que é o que mantém a sua arte a longo prazo. Sim. Cara, um Van Gogh da vida, quando vende uma peça dele, ele recebe uma parte. É assim que funciona. O mercado de arte funciona desse jeito. Então, Uhum. É que a mudar coleção, eu acho que isso. o meta da coleção. Teve o meta no início, né, do ano, antes do Bored Ape estourar muito. Acho que o meta era o artista individual, o indivíduo, aquele individual, cara sim. vender a arte Isso. dele. E agora o meta Aham. é você fazer coleção. Então, os artistas que estavam fazendo NFT, muitos migraram para coleções. Então, eles produzem Uhum. coleções, tanto o freela, como o Massai falou, para outros caras, como numa equipe. E eu acho que essa mudança, assim, perdeu um pouco do foco que o Gustavo estava falando. E eu senti muito isso também, do foco da criptoarte, da arte do artista ser o principal ali. E virou mais um negócio, virou uma empresa ali, grandes assim, empresas fazendo isso por trás. Hoje em dia, e aí fica aí uma crítica, né? Eu acho que o artista ele ficou em segundo plano, tanto que tem coleções inteiras que utilizam só, e aí eu não tô nem questionando essa parte, tá, gente? Mas eu acho que tem coleções inteiras que utilizam somente uma inteligência artificial e boa, sacou? Tipo, os Sim. caras lançam e deixam o resto só pra utilidade, O estratégias, Massai enfim. criando polêmicas. Saca? Não, mas, Não, mas- o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes, velho, a galera faz uma coleção inteira no Midjourney da vida e, tipo assim, você vê, todo mundo sabe que é inteligência artificial e mesmo assim, beleza, não é sobre isso, os caras querem saber de outras coisas, sabe? Quer saber de utilidade e tal. Sendo que aí, trazendo a discussão pra cá, né? Pra nossa. Puxando a sardinha pro nosso lado. Os Sphinx, eles acreditam numa outra pegada, né? Se um dia a arte já foi o core de uma coleção, a gente então é saudosista, porque a arte, por termos uma fundadora artista, né? E eu posso estar advogando em causa própria, mas um dos grandes fatores, uma das grandes pujanças dos Sphinx é a arte, né? Por mais que a gente tenha de tudo, sempre que eu e Roberta sentamos para trabalhar numa peça para os Sphinx, a gente vai tentar dar o nosso melhor, sabe? Apesar de que vai ter coleção, igual hoje em dia tem muita coleção em umas pixel art geradas por IA e tal. Legal, eu acho maneiro. Até adquiri uma ontem do Abyss, maneira. Mas não é sobre isso, sabe? O nosso rolê envolve a arte e sempre que tiver que fazer arte, vai ser a melhor arte que a gente puder fazer, sabe? Depende do projeto. Eu que tinha uma dúvida, né, sei lá, né, uma pergunta até interna, assim. Porque Então, muito projeto é descartável, sabe? A galera faz o projeto, ou vende ou não vende, e some, o projeto acaba. Você acha que isso do royalty zero, até perguntando pra vocês que estão comigo, pode gerar muito mais projetos descartáveis, que só faz dinheiro no Mint, e aí os caras... isso aí Eu acho que é um 100%. risco gigantesco pro A Na fábrica cenário. de hug, né? Na verdade, eu não Exato. compro mais nenhum projeto, tá ligado? Eu só vou comprar projeto depois de 3 meses. Não compro mais projeto no lançamento. Ganso, Tipo, é o basicamente Ganso É um bom isso. acabou ponto. de desistir do mercado, gente. Acabou. É, Porque não, mas agora, a galera que não é Doxit, por exemplo, né? Não precisa mostrar o rosto para lançar uma coleção. Taca royalties zero, ou seja, eu não preciso pagar o artista. O contrato nem falo quem é o artista, que é o que vocês comentaram. É muito mais fácil de eu simplesmente sumir com o dinheiro. Muito Sim. mais fácil. Sim. Assim, mas muito mesmo. Eu pessoalmente acho um risco gigantesco de nossos projetos. e Já cê tá sabe num meta meio degen, né, que a gente fala. No Aham. meta que é assim, eu vou lançar um projeto, não tem o roadmap, se der certo a gente constrói, se der errado todo mundo perdeu. Já tinha um pouco desse meta, mas tinha os royalties para quem desenvolveu aquilo. Agora, cara, vai direto para a carteira do desenvolvedor, sabe? Tipo, E vocês chegaram a ver o porquê que começou todo esse burburinho? É justamente uma briga da comunidade com o Magic Eden. Por quê? O Magic Eden, eles falam que os projetos são doxed por ele, mas ele, sei lá, pede uma folha de papel com seu nome, tá doxed para eles. Então, muita gente investiu em projetos
que ganhou muito dinheiro e basicamente a galera sumiu. Tudo isso começou por causa daquele projeto lá, Degental, que o dono do projeto quis voltar e ele usou a mesma coisa. Ele contratou vários artistas, eles usou o nome desses artistas para ser doxed no Magic Eden. Os artistas, né, não sabia ali, o cara era da Sony, da Sega, na verdade. Ele que deu o documento dele pro Magic Eden. Basicamente, o cara lançou o projeto foi um boom do caramba. Os caras transacionou mais de 10 milhões de reais, 10 milhões de dólares no secundário, e depois simplesmente deram um hug, sumiu com o projeto, e quem sobrou? O artista. Então, quando o Magic Eden foi cobrar, o cara falou, epa, eu fui freelado, os caras me pagaram aqui, X valor, criei as artes e foi isso. Então, tudo isso que eu tava vendo no AMA, tipo, começou esse burburinho de royalty zero e etc., para tentar evitar que as pessoas tenham prejuízo, só que na realidade vai fazer com que mais coleções apareçam e sumam rapidamente. Até porque, primeiro, elas não vão ter como se manter a longo prazo, porque querendo ou não, os royalties ajudam ali a você se manter em algumas... É uma fonte de renda, né? Uma fonte de renda ali. É muito difícil um projeto já ter uma fonte de renda secundária, de tipo venda de camiseta e etc., ou qualquer outra coisa do tipo, é muito complicado. Patrocínio, então, também pode ser muito complicado, depende de como você vai fazer isso. Então, os royalties é a renda mais segura ali que um projeto tem para falar, ó, conseguimos sobreviver durante X tempo e você consegue organizar isso. E aí você tira isso, basicamente você está, sei lá, decretando que os projetos vão nascer e vão morrer, porque eles não vão ter como se manter, sabe? Tipo... Fora que a queda do royalty, ele pode bagunçar um pouco a métrica do o que é um projeto que está dando certo ou não, entende? Porque... Total. Porque você descarta o FP, né? Tipo, dane-se o preço do floor price para quem criou, né? Ah, meu projeto tá X ou tá Y? Ah, dane-se. Quem vai ganhar o dinheiro é quem tá vendendo, entende? Então, tipo, quem tá na equipe original, quem criou, acaba que não tem muito uma métrica de tá dando certo, beleza, ó, o FP caiu, o FP subiu, né? Então, tipo assim, isso pode dificultar um pouco a criação de estratégia para o projeto em si. O meu palpite é que esse meta não dura. Ele bate e volta. Eu acho que quando começar na prática, a galera vai ver que, velho, não dá para tocar projetos. Frase. Quando a água bater, aquela famosa frase, quando a água bater, todo mundo corre. Porque, tipo, mano, na hora que... Pensa bem, você vai lá, tem todo aquele rolê, todo aquele estresse pré-mint, aquele trampo do capeta, e aí mintou, e aí começa o trampo de verdade, só que aí você não tem royalties, você não tem como saber se o projeto tá indo bem ou não por essa métrica, e aí, tipo, você não tem como manter o projeto, de onde você vai tirar dinheiro pra criar utility, se o projeto não tiver artista e dev, por exemplo, como que você vai pagar essa galera, sabe? Então, assim, é um negócio bem mais profundo que precisa de uma certa análise, porque, é igual eu falei aquela hora, isso vindo de cima, vindo de alguém que já mintou há mais tempo, que tá com o FP bem lá no alto, já deve ter arrecadado pra caramba, beleza. Mas e os projetinhos que estão começando agora? Sem investimento, sem nada, né? Tem que ver isso aí. Exatamente. Eu quero fazer duas provocações em cima disso. Primeiro, assim, eu acho que uma pessoa do tamanho do Frank, né, do The Gods, eu acho que ele tem uma responsabilidade que vai além do projeto dele, porque ele tem um poder de modificar o mercado e fazer com que outras pessoas comecem a cobrar de projetos menores que de repente não arrecadaram tanto com royalties, que eles passem a não cobrar royalties também. Então, eu acho que tem certas pessoas e certos projetos que atingiram um determinado patamar que, até por uma visão colaborativa de Web3, né, que a gente tem, que ele tem que pensar nas atitudes, não só de que maneira impacta o projeto dele, a vida dele, mas o ecossistema como um todo. Então, esse é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu vou fazer a provocação de fato agora, eu li um artigo recentemente que nem foi escrito por conta dessa atitude do The Gods em si, mas foi por conta quando surgiu o SudoSwap, que foi talvez o primeiro marketplace que veio com essa noção aí de ser algo muito voltado para trader e tudo mais.
de não cobrar, né, os royalties na revenda, e começou toda aquela polêmica. E esse cara, eu não sei o nome dele, mas eu sei o nickname dele, que é o Fubar, e ele escreve textos muito legais, e ele escreveu um texto defendendo a não cobrança de royalties. O primeiro ponto dele, e aí vem a provocação, eu queria saber a opinião de vocês, que na visão deles, o royalties é um desincentivo para os criadores do projeto. Por quê? Porque ele considera, e eu já vi outras pessoas falando também, o volume de mercado secundário, na verdade, é algo que demonstra que eles consideram churn. Que quando você cria um projeto e você comemora um mercado secundário, na verdade, você está criando um projeto para as pessoas venderem o seu NFT e não para elas usarem o seu token. E que por conta disso é melhor que você faça um projeto que não seja tão bom, que não estimule as pessoas a holdarem, e sim que estimulem as pessoas a venderem, porque quanto maior o volume, maior vai ser a quantidade que vai ser gerada em cima de royalties. Inclusive, ele chega ao ponto de falar que até quem faz o rug pull se dá bem, porque enquanto os holders estão desesperados, querendo flipar aquilo para poder se livrar e recuperar um pouco desse prejuízo, quem fez o rug pull segue ganhando essa grana por causa dos royalties. Então, assim, é uma visão polêmica que eu queria jogar aqui na roda como uma provocação, entender o que vocês acham disso, se o cara tá falando merda, se não tá, enfim, mas só para botar aí também na roda duas visões diferentes. Eu entendi o ponto. Pode falar, Marcelo. Na verdade, o meu ponto é o seguinte, eu acho, existe esse ponto de vista, né, um jeito de enxergar isso, mas eu acho que a questão de comemorar um floor price alto não quer dizer necessariamente que a gente está feliz porque as pessoas estão vendendo nosso NFT. A gente é uma questão de oferta e procura. Significa que pode significar, na verdade, que nosso NFT tem tanto utility e ele é tão querido, tão desejado, né, almejado, que as pessoas estão querendo pagar o que for necessário para ter aquele NFT, sabe? Não é necessariamente que o fluxo tá alto e, todo mundo tá comprando, eu também quero. Pode ser o contrário. Pode ser que o negócio não venda tão bem, tipo assim, quem tem não vende, né? E daí vem toda às vezes, uma estratégia de staking ou de holding em geral, que faça com que quem tá fora quer comprar mais, ou quem tá fora quer comprar de fato, entende? Então, é um ponto de vista o quê? Não tenho acesso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que a gente vê por aí. Você vê The Gods, você vê os OK Bears, enfim. Tipo assim, o FP tá alto e quem tá fora pensa, poxa, eu quero um desses. Porque tem toda uma questão que eu falo que é o lance do álbum de figurinha, né? Que é toda a premissa da coleção de arte digital. Como que a gente explica para as pessoas, né? Quando eu falo, eu ganho dinheiro vendendo e comprando artes digitais. Poxa, mas você vende um JPEG, brother? Cara, é uma questão de álbum de figurinha. É uma questão de coleção. Não adianta você tentar explicar a paixão de quem coleciona uma coisa, né? Então, tipo assim, tem todo aquele rolê do eu tenho Y, você não tem. Você pode ter X, mas o Y, que aqui, tem X edições, é meu. Então, acho que a escassez de um NFT, a parte que ele fica preso na mão dos holders, que faz um FP subir, é um dos fatores que faz um FP subir, e faz o founder comemorar também, né? Não é só o lance de venda e compra, tá ligado? Acho que é outro ponto de vista da gente ver essa moeda aí. Essa é mais ou menos a visão que eu tenho sobre isso. Gostei desse ponto de vista. Eu entendi o ponto de vista dele, falando que pode ser um churn. Faz sentido isso, porque teoricamente o cara saiu do projeto ali, mas acho que falta entender um pouco do porquê as pessoas investem em NFT, porquê as pessoas investem em projeto. Tem diversos fatores. Tem o fator que o Marcelo falou de quero entrar naquela comunidade porque é cara e eu quero mostrar isso, então capital social, tipo, quero mostrar esse status que eu tenho um Bored Ape, ou tem um capital financeiro de tipo, o dono da FaZe Clan, por exemplo, eu lembro que ele ficava fazendo meme no Twitter, falando que ele vendeu o Rolex para comprar macacos, que hoje em dia ele mostra que ele tem macacos ao invés de ele mostrar que ele tem um Rolex. Então, são coisas que vai de pessoa para pessoa. E aí tem um cara que ele gosta de estar na comunidade, tem um cara que ele tá lá para flipar, que na Solana a gente chama ele de degen, que é o cara degenerado, ele só compra um monte e depois
derruba tudo e assim a vida dele segue, ele ganha 2, 3, 4 Solanas ali nas trades. Então, existe vários tipos de pessoas que investem ali, né? E aí você falar que os royalties é ruim porque é como se fosse um churn, é meio complicado. Eu quero que o cara que seja meu holder ali, a minha baleia, ele invista no projeto, ele segure os NFTs, mas eu também quero que ele tenha retorno com isso. Então, quando o meu projeto subir, nada mais justo do que o cara que me apoiou desde o início, sei lá, comprando 300 NFTs meu, ele possa vender por um preço mais alto, ele tenha lucro com isso. É uma forma de eu devolver para ele a confiança que ele me deu para fazer com que o projeto chegasse lá, sabe? Então, eu acho que é uma troca. Ninguém compra NFT. Quer dizer, eu compro, né? Não posso nem falar isso. Só pela arte, porque acha bonitinho. Mas, tipo, muita gente está comprando para ter um lucro, para ganhar dinheiro com isso. Então, isso tem que ficar claro, sabe? Então, as pessoas podem estar ali por algo a mais de fazer parte da comunidade, ou, porra, sempre quis participar de um comic, ou sempre quis a roupa de um artista, sempre quis a arte desse artista, beleza, você pode fazer isso. Mas a maioria das pessoas, elas estão voltadas ali a ter um lucro com aquilo, ganhar dinheiro com aquilo. E se você retorna esse valor pros holders ali de longo prazo, você faz seu projeto valer muito a ponto dele depois vender tudo e derrubar, eu vou ficar feliz na realidade. Então, eu tô devolvendo tudo que ele me deu no início, sabe? E eu acho que o grande problema dos royalties, quer dizer, o grande problema que afasta os projetos, eu acho que não é royalties, sabe? Tipo, eu acho que isso é a coisa mais mínima que tem, sabe? O que, na verdade, afasta novos projetos de sair são os próprios launchpads, tipo, Magic Eden, OpenSea, eles cobram uma fortuna do projeto para você lançar nele, sabe? O que é diferente um pouco da Ethereum, que cada um faz seu contrato e tal, é uma coisa mais ok, mas, por exemplo, a Solana, você só lança, quer dizer, as pessoas criaram essa coisa de só tem confiança se um projeto é lançado dentro do Magic Eden ou de algum outro marketplace. E aí você paga uma X porcentagem que é extremamente alta para o projeto só para estar lançando lá. Então, isso aí é um problema. Isso aí você diminui novos projetos de chegar, novos artistas de chegar. E, sei lá, eu vejo muito mínimo uma pessoa não comprar um NFT porque ela vai ter que pagar os royalties ali para o criador, sabe? Tipo, meio que eu não vejo isso afetando tanto, sabe? Tipo, eu acho meio complicado, mas, enfim, acho que é isso. Show de bola, galera. Muitas polêmicas. Cara, discussão de altíssimo nível mesmo. Pô, foi um dos melhores talks que a gente já fez aqui, na minha visão. Muito bom mesmo, eu realmente estou muito impressionado. O João até me mandou uma mensagem agora no WhatsApp. Pô, que resenha monstra. Então, Pô, ele comprou os Sphinx dele aí, ó. Boa, conseguiu. Olha aí, boa. Já trocou, já. ou ele Genial. comprou ou ele salvou, ele tirou um print e salvou. Botou direito? Não, pô, pode entrar lá na blockchain que você vai ver. Pô. Entra lá no Solana, que você vai ver. Pô, foi muito difícil, porque eu tive que, fui pro Magic Eden e comprei no Cross, Mint, paguei em Ethereum, tive que transferir da minha conta pro minha Solana Wallet, mas deu certo. Agora, inclusive, já entrei na comunidade. E peguei Nossa, outro, mano. né? E ainda consegui achar mais barato. Se eu tivesse comprado no OpenSea, tinha pago o dobro. Fui no Magic Eu sou Eden. suspeito para falar desse tom de pele aí, porque, né, também tem o meu ali. Você tá no Aí, seu gente. astronaut. Aí, pô, isso aí, velho. Bom, e roxo, tatuagem, óculos, sou eu. Isso. Nossa. Bom, eu não sei, fica até a dica aí, se vocês forem criar uma edição especial, Roberta e Massai, eu sempre falo isso em todas. O João, a gente trabalha junto na Sócios.com também, né? A gente faz uma porrada de coisa junto. E eu sempre uso essa informação que eu vou dar agora como quebra-gelo em início de reunião. O João tem um chip implantado na mão, e eu não tô de brincadeira. Ele não só tem várias tatuas, mas ele tem um chip na mão que ele usa para botar o Instagram dele quando a pessoa quer conectar ou quando ele quer entrar em Meu casa. Deus. Então, ele tem um chip. Nós estamos falando com um Android, É um isso? ciborgue. Ciborgue. Isso. É Então, isso. É o momento que o Sphinx decidir mostrar a mão, que o meu, por favor, tenha um chip na mão. Perfeito. então já fica a dica também pro próximo. Galera, última pergunta aqui. Cara, eu gostaria de ficar 24 horas trocando ideia. Realmente está muito foda. Mas eu tenho uma pergunta interessante, já que vocês citaram aí do roadmap, dos quadrinhos, da galera poder ganhar uma grana com isso, inclusive, e tudo mais. Como é que funciona a questão de IP hoje da arte de vocês?
acredito eu que não é o CC0, né? Mas é tipo como funciona lá com o Bored Ape, onde você pode utilizar a imagem do NFT que você é dono ou não, tem um limite, né? Eu vejo que hoje algumas coleções falam assim, você pode usar, mas até uma receita de X, a partir daí você não pode mais. Como é que vocês trabalham essa questão do IP hoje, da arte especificamente? Hoje a gente segue muito o que a Yuga Labs faz. A gente só não tem uma Yuga Labs, vamos dizer assim, mas basicamente se você tem um Sphinx e, sei lá, você conseguiu construir uma personalidade para ele, criou uma história e quer lucrar em cima da história que você criou para o seu personagem, tudo bem, você pode fazer isso, mas a gente já percebeu que nessa ponte para a Web 2 que a gente quer, meio que a Web 2 não está preparada para esse tipo de CC0, sabe? Foi uma conversa que a gente teve com o pessoal que basicamente assim, vamos supor, o Sphinx dispara, se torna uma coleção aí mundialmente reconhecida, basta uma Netflix da vida vir, comprar, criar história e vai estar lucrando em cima disso. Então a gente está tentando entender como encaixar esse mundo Web 3 dentro da Web 2, nessa questão de IP. Mas é algo que a gente já está de olho, mas se vocês quiserem aumentar a história dos Sphinx hoje, se você compra um, você tem o direito de fazer aí a camiseta do seu Sphinx, por exemplo, sem problema nenhum. Inclusive, teve gente da própria comunidade que comprou vários Sphinx. A menina, ela tinha, tipo, aquelas prensas de fazer camiseta, e ela começou a fazer várias camisetas com as caras dos gatinhos e começou a vender. E fazer caneca e até... Então foi, tipo, bem legal, assim, ver as pessoas podendo criar com a arte que elas meio que não, né? Ela possui aquela arte, então ela pode usar aquilo ali para gerar alguma receita para ela e tal. Então foi bem legal. Teve algumas DAOs também que começaram a fazer algumas coisas dentro da comunidade, então criar coisas de raid, criar um mistério em volta de todos os gatinhos que tem uma katana. Então as pessoas se juntam para criar coisas em torno da arte, então isso é bem legal. Mas é muito difícil vendo do ponto de vista Web 2, né? Acho que o exemplo que o Danilo deu foi muito bom, né? Então pode vir uma grande marca, comprar, sei lá, 20, 30 gatos e criar uma série ali e a gente, tipo, não poder fazer nada. Então a gente tá, inclusive, conversando e organizando em relação a isso. Imagina isso acontecer, né? Uma grande marca comprar os Sphinx para poder criar conteúdo em cima deles, seja jogo, série, filme, quadrinho, e ainda tá com royalties zero. Aí é zero lucro para quem ficou desenvolvendo o projeto por 3, 4, 5 meses. A gente não sabe quanto tempo. Hoje a gente já está dedicado aqui, uns 4, 5 meses ao projeto, sabe? Tipo, é complicado. Nessa questão, acho que a Web 2 ainda não está preparada, né? O mundo tradicional do cartório ali não está preparado para a abertura que o mundo da Web 3 traz. Então a gente, neste momento, precisa se adaptar ao que existe no mundo tradicional de Web 2 e cartório para estar resguardado com relação a isso e até mesmo resguardar os nossos holders. Esse exemplo que eu dei é assim, de novo, nada impede que a Netflix pegue aqui o Ordinial do João Pedro, faça uma puta marca em cima dele, João Pedro também não vai ganhar nada com isso. E é dele, tá na blockchain, garantido. E ele não ganha nada por isso. Então a gente tem que até resguardar os nossos holders, sabe? De que isso não vai acontecer. Animal. Galera, última pergunta aqui da galera. Eduardo Menezes, vocês pretendem colocar o Sphinx como avatar no Sandbox, por exemplo? Já receberam convites desse tipo? Como é que tá a visão de vocês aí para metaverso, galera? Para Sandbox ainda não, mas a gente tem, como todos nós somos muito por dentro do mundo dos jogos, assim, eu trabalhei na Base, que é aqui do Brasil uma agência /DAO, vamos dizer assim, que é a representante do The Sandbox no Brasil, então a gente tem uma ponte muito fácil, mas no momento a gente está vendo ainda como atender a comunidade que a gente tem hoje. Não está fora do nosso roadmap, teve outros metaversos menos conhecidos que já procuraram a gente. Não é algo que a gente riscou do roadmap, assim, a gente quer olhar para isso. O Gus sabe, eu sou um defensor de metaverso, assim,
gosto muito da ideia, gosto muito das possibilidades. Então, assim, não que está no roadmap, mas a gente não esqueceu. A gente chegou a falar com muitos jogos, né? De implementar skins e tal, mas metaverso, assim, não. Mas é uma ideia muito boa, assim, a gente não descarta isso. Boa, boa. Galera, cara, sem palavras, eu gostaria, por mim, eu continuaria aqui mais um tempão. Acho que a gente ia ter assunto e ia fluir muito bem. Queria agradecer demais a vocês, Gustavo, Roberta, Massai, Danilo. Pô, foi uma aula, verdadeira aula. Eu confesso que, obviamente, eu já conhecia o projeto de vocês, li sobre, mas eu não estava tão por dentro e, por ignorância minha, não sabia o quão adiantado vocês estão, né, fazendo uma porrada de coisas super, super nova que o que eu vou falar aqui, né? Que projetos gringos não estão fazendo, mas vocês já são projetos gringos, já são brasileiros, mas já tem esse viés global. Então, primeiro eu queria parabenizá-los. Foi realmente muito foda saber de tudo que vocês estão fazendo. Cara, o papo foi gravado aqui, a gente vai publicar depois, então, porra, é uma aula de fato que vocês estão dando para todo mundo que quer conhecer um pouco mais desse mundo, mas principalmente para quem já está com projeto, para quem já está pretendendo lançar coleções. Eu acho que tem muitos aprendizados aí. E queria agradecer vocês aí por terem dedicado 2 horinhas do dia, de uma noite de terça-feira ordinária, pré-feriado, para trocar uma ideia aqui no Decentra Educa conosco. Então, muito obrigado a vocês e, cara, espero tê-los aí outras vezes para a gente poder conversar mais, não só sobre a Sphinx, mas sobre o Web3 em geral. É um assunto fascinante. Provavelmente, quando vocês voltarem aqui, a gente já vai estar falando de outras polêmicas, outras coisas que estão rolando. Eu acho que talvez essa seja a grande beleza de tudo isso que a gente está vivendo, como eu falei, né? Uma época de muitas opiniões, muitas experimentações, poucas certezas. Então, eu acho que isso que é muito foda. E, enfim, a gente está diante de pessoas que estão sendo construtores, né? Estão ajudando a contar essa história, a moldar esse mercado, é sempre muito gratificante. Então, muito obrigado a vocês aí pela presença. Imagina, obrigada. Nós, né? Eu que Agradecemos agradeço. o convite. Com certeza. Verdade. É muito bom bater esse papo, acho que a gente acaba fazendo um pouco isso, né? A gente deveria fazer mais, acho que teve até um feedback que alguém comentou ali, de tipo, pô, seria legal falar mais, etc. Acho que isso me deu até uma pitada, assim, de, pô, deveríamos fazer mais isso mesmo. Acho que é bem Até legal pra poder fazer- compartilhar, trocar ideia, né? É bem bom. É o que eu fiz esse feedback também, até pra gente trazer mais conhecimento pro mercado brasileiro, né? Tipo, é o que a gente falou, NFT já é nicho. E o NFT brasileiro é mais nicho ainda, né? Nicho do nicho. Ter espaços como esse pra gente poder compartilhar mais conhecimento para a comunidade é favorável para todo mundo, né? E é importante porque, por mais que a gente tenha como uma meta trabalhar de forma mais global, a gente não pode esquecer dos nossos, né? E a gente também não pode fechar os olhos para o nosso mercado crescendo. Então, assim, a gente vê, né, no Twitter, a gente vê nas redes o Web3 pipocando, bem como a Solana também pipocando na nossa bolha e tal. Então, realmente, acho que é muito válido o feedback onde a gente tem que... E eu sinto falta, né? Porque acho que da equipe a gente até tem essa zoeira interna. Da equipe eu acho que o meu inglês é o pior. Então tem muita gente que quase não me vê falando nos amas em inglês, porque é bem ruinzinho, mas a gente, quando rola um ama em português ou um podcast, enfim, eu tô aí sempre falando bastante, porque eu falo pra caramba. Então, assim, para mim é um deleite. Quando aparece um papo em português, eu tô lá. Mas em inglês eu ainda tô um pouco devagar. Mas eu queria agradecer o espaço e convidar a todos que estão nos ouvindo para fazer como o João Pedro ali, cara, e correr lá no Magic Eden, ou não, onde conseguir, né? E adquirir seu Sphinx, cara, porque tudo dando certo aí, nosso FP vai subir e vai ficar mais difícil de comprar, hein? É só uma dica, hein? Ao fomo. Fica um alfa aqui. Pô, Inclusive, show de acho bola. que a gente pode fazer um
FCFS, não sei se vocês sabem o que significa, né? Mas a primeiro chegar, o primeiro a ser servido. A gente Ó. pode sortear aí 3 Sphinx. Quem jogar a carteira aqui da Phantom, aqui embaixo no side chat, a gente manda um Sphinx aí pros 3 primeiros que mandar, beleza? Pô, que isso, beleza. E como eu sou o admin aqui da comunidade, eu vou ser o primeiro, óbvio. Perfeito. Gostei muito dessa sugestão, Gustavo. Muito bom. Maravilha. Galera, é isso. Bom, um é meu, obviamente, e os outros vocês se matem aí para conseguir ganhar. Tô zoando. Galera, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que ficou aí escutando, a quem está escutando aí a gravação. Obrigado também. Lembrando aqui que o Talks é um papo semanal, então a gente sempre está recebendo pessoas que estão construindo em Web3 aqui no Brasil, Early Days total. A gente tem feito sempre na segunda-feira, só que a partir dessa semana, essa semana especialmente, foi na terça, mas o Johnny, como ele tem o mestrado dele toda segunda à noite, a gente vai passar a fazer agora nas terças-feiras. Então, hoje já é uma terça-feira começando hoje de forma especial, mas a partir da semana que vem a gente volta a fazer nas terças-feiras também, desculpem. Esse vai passar a ser um novo dia, pelo menos até o João desistir de estudar, porque não vale a pena, galera. Vale a pena vocês entrarem na Web3 de forma mais de nada, somos todos degenerados, com certeza, acreditando nesse poder. Fazer mais um convite para vocês aí também, no Garanta Seu NFT, temos ali o formulário para vocês pegarem o NFT de participação aqui nesse Talks, quando a Sphinx Underground Society virar uma coleção que vale bilhões, pegar investimento da A16Z, com certeza vai ser um certificado de participação que vai se valorizar pra caramba. Então fica a dica aí também, e fica também o convite para que vocês interajam aqui na nossa comunidade, né? O Talks acontece uma vez por semana, pelo menos por enquanto, mas a comunidade é 24/7, né? A gente está sempre compartilhando notícias, artigos interessantes, podcasts, vídeos. Então, o nosso objetivo aqui é justamente isso, compartilhar conhecimento sobre o Web3 para que cada vez mais pessoas possam participar e explorar esse mundo maravilhoso. Muito obrigado. Johnny Boy, quer dar aquele recado maroto aí diretamente de LA, não? Aquele final. Então, assim, quem não deixou o endereço no Garante Seu NFT, vai lá, deixa o endereço da sua carteira para a gente poder mandar o nosso POAP desse Talks que a gente teve. Lembrando que no futuro a ideia é que a gente possa usar esses POAPs para a gente poder não só identificar um pouco mais o perfil da comunidade, mas também poder criar experiências para isso. Então vai rolar uma festa da Sphinx e apenas holders do POP desse Talks que a gente teve hoje podem participar. Então deixa lá. E como o Ribe falou, toda terça-feira agora a gente vai fazer o nosso Talks. Realmente vai me facilitar, porque eu estou fazendo o meu mestrado, estou terminando inclusive, então eu não vou largar o meu mestrado faltando 6 aulas para acabar. Seria um mestre Pokémon, então depois dessa daí, a gente pode voltar na segunda-feira, inclusive fazer todos os dias um Talk se for necessário. Então queria agradecer o pessoal aí, eu sou fissurado por NFTs, eu tenho um monte, tenho muita porcaria, mas eu tenho muita coisa legal, e agora com certeza com o Sphinx aí na minha carteira Solana, meu primeiro NFT da Solana, já vou poder desbravar um pouco aí da blockchain, vou ficar muito ativo ali na comunidade para ver. E obrigado de novo pelo tempo de vocês, né? Véspera de feriado, podia estar na balada, mas estamos todos aqui reunidos falando sobre o Web3, porque realmente é isso que importa. Estudar e ir para a balada não vale a pena. Valeu, galera. Boa noite a todos e até a semana que vem. Boa Valeu, noite. Gustavo, Roberta, Massai. Valeu, pessoal. Prazerzão aí, abraço. Valeu. Falou.